Galera, tá começando aqui o meu primeiro episódio do HCast e hoje o papo é com um cara que manja muito do Clash Royale, vocês já conhecem, tem presença muito forte aqui no YouTube e provavelmente já apareceu na sua For You aí. Se você curte o jogo, seja muito bem-vindo ao HCast, nosso primeiro episódio, e seja bem-vindo, Artubão! Fala, Macedo. Fala, galera do canal aí do Macedo também. Primeiro de tudo, agradecer o Macedo pelo convite aí, trocar essa ideia. E, cara, assim, uma honra pra mim ser o primeiro convidado aí do seu novo conteúdo, seu novo quadro aí. Uma honra imensa. Novamente, obrigado pelo convite, mano. Eu que agradeço aí por aceitar participar desse podcast, é um mini podcast, pode-se dizer, né? Bom, pra quem já sabe, né, todo mundo aqui no meu canal conhece o Artube, né? Pô, é impossível, o cara tá aí há 1000 anos no YouTube jogando Clash Royale e todo mundo já conhece. Então, vamos às raízes, tá? Pra quem não sabe, como é seu nome real fora do YouTube, mano? Meu nome é Arthur, né? Um nome super comum, mas eu acho que a maioria das pessoas se ligam nisso, né? Tipo, porque o meu nome do canal é Artube, que é a mistura de Arthur com YouTube. Então, tipo, é só Arthur, nome comum, pá, nada demais. Tem pessoa que acha que meu nome de fato é Artube mesmo, mas eu nunca vi ninguém que se chama Artube na vida, né? Sim, faz sentido, né? O nome é muito criativo, pô. Eu, particularmente, eu penso assim, pô, é um nome fácil e, consequentemente, ligado ao seu nome, né? Então é muito Sim. fácil e muito criativo ao canal, principalmente usar do Tube aí, do YouTube, né? Tem muita gente que acha que eu me inspirei na VTube, mas na época eu nem conhecia, né? Tipo, a VTube, né? Só que se você parar pra pensar, o meu caso é melhor, tipo, é porque o meu nome já é Arthur, aí é YouTube, aí, tipo assim, dá tudo Artube. O dela não, o dela é tipo Vitória, aí ela só usa o V-I-T, tá ligado? Aí é VTube. Então, tipo assim, eu nem sabia quem era VTube na época. Na verdade, eu nem consumia YouTube na época que eu criei o canal. Eu não conhecia ninguém do YouTube. E aí foi de cabeça mesmo. Eu falei, pô, qual canal, qual o nome do canal, né? Primeiro de tudo, qual é o nome do canal? Aí eu fui pensei isso, sempre gostei desse negócio de unir nome e tal. Tem até um amigo meu que esses dias eu dei uma ideia pra ele também, bem parecida com essa, assim, nesse sentido. E aí, cara, eu pesquisei pra ver, né, se tinha alguém com esse nome, que eu falei, não é possível, alguém já colocou. Aí eu vi, tipo, Rei Arthur, já vi Arthur não sei o quê, alguns nomes que eu tinha pensado também. Mas essa mistura tipo, Artube com YouTube, aí eu nunca tinha visto. Aí, tipo, legal que nas lives a galera fica falando assim, então quando você criou o canal na Twitch, por que você não colocou Artwitch? Ou então, quando você, quando você Aí, fez TikTok, você não colocou ArthurTok, Instagram, ArthurGram. Aí a galera foi pra esse lado, né? Mas faz foi. sentido. Artwitch, Faz sentido. Artwitch é engraçado, né? Não, Artwitch, pô, não tem como. Eu Não tem acho que. como, Não, mano. é engraçado que Artwitch casa melhor ainda do que o YouTube, porque o nome é Twitch, aí tipo, Artwitch, Aham. tá ligado? Nem precisa Artwitch, mudar faz muito. sentido, aham. Fica muito mais engraçado. Bom, rapaziada, pra quem não sabe, eu e o Arthur, a gente se conheceu da maneira mais inusitada possível, cara. Eu tava jogando um jogo que chama Farlight 84. Você lembra Verdade, disso, né, mano? verdade, lembra, pô? Eu tava jogando um Na jogo Twitch, chamado né? Farlight. Na Twitch, jogando pela Twitch. Eu fazia stream lá na Twitch antes de fazer aqui no YouTube. Aí eu tava jogando esse jogo e uma partida insana. A gente chegou na final ali da partida e acabou eu jogando contra ele. E foi uma partida que a final foi extremamente engraçada, mano. Ele acabou entrando no meu canal e a gente resenhou ali na hora. Vamos jogar um duo, vamos. E daí de então, isso faz o quê? Não, Uns 3 anos? eu acho que é. Se não é, vai fazer, né? Tipo, era eu, você e um cara na final. Aí eu, É, aí eu falei assim, tipo, tem um nome aqui, eu acho que você usava TTV TTV, Macedo. TTV é Aí H eu falei assim, Macedo, esse aham. maluco tá na final, eu vou abrir a live dele aqui, vou até lá pra ver onde que ele tá, porque eu era competitivão e eu tava no Porra, chu- demais. e eu tava no um versus duo. Eu acho que eu não sei se Foi. você também tava, só que o seu parceiro já tinha morrido, né? Já tinha morrido, Só já que eu tinha tava morrido, tipo aham. solão, desde o início solo mesmo. E Sim, tinha um outro cara que também o parceiro dele morreu. Aí o que que eu achei? foi. Eu contra dois, os dois vão ter vantagem sobre mim. Mas na verdade ninguém sabia que era né? Eram três. É Cara, verdade. e eu jogando ali, eu era ligeiro, porque tipo assim, eu esperava sempre a boa da boa da boa da boa. E eu tinha uma personagem que ela tinha a habilidade dela era
era tipo, ela ser muito versátil, assim, de muita Muito movimentação, rápida, né? muito rápida. Ela sobe em lugares que outros personagens não sobem, ela vai em lugares que outros personagens não vai. Ou até vai, mas ela vai muito mais rápido. Então eu aproveitava muito disso, né? Aí, quando chegou no final, todo mundo conhece. É um tipo de jogo Battleground, né? Que no final ali fecha o gás ali pra todo mundo. Cara, eu nunca Uhum. tinha ido tão longe no último gás ali, de tão apertado que ficou aquele gás. Aí eu vi o Macedo, só que eu não achei a live. Na hora eu não achei a live. Eu fui abrir pra ver se realmente eu tava contra dois jogadores ou era um só. Aí chegou na final ali. O que que eu fiz? Eu fui no Macedo, ataquei ele pra ele soltar a ult dele, que era uma ult congelante, porém ela era reta, ele não, tipo, não alcançava muito longe. Então Aham. eu baitei o Macedo, ele usou a ult, só que aí veio outro cara e morreu pra ult do Macedo, deixou o Macedo com pouca vida, fui bater o Macedo. Aí eu ganhei a Me partida ferrei. ali. Não, eu ganhei a partida ali tipo, de jeito muito ligeiro. Aí eu falei, vou achar esse Não, cara. foi. Vou lá falar com ele, porque foi uma partida dona da hora. E se ele estiver Mano, foi gravando, da hora. na época eu até queria fazer vídeo também do jogo e tal. Aí eu falei, de repente eu até pego o clipe da live dele mesmo, porque eu não gravei nada, né? Aí foi onde a Aham. gente conheceu, quando eu mandei mensagem, era eu, pá, não sei o quê. Aí depois a gente Foi, tirou um foi. duo e virou amigo. E daí de então a gente começou a jogar duo sempre, tanto que o Arthur era perseguido no jogo, cara. A galera Porque, odiava, né? nossa, ele era extremamente competitivo. Vocês estão ligados, vocês que assistem Clash aí, vocês sabem como é, né? Mandando emote, dancinha. E Nossa. no Pra não Clash, chamar de você tóxico, manda. é competitivo, né? Exatamente. E no Clash, você manda um emotezinho, beleza. Mas no jogo que a gente tava jogando, tinha dancinha, cara. Então ele Dançava matava no os corpo do caras, cara. mandava dancinha. Nossa, era muito É porque engraçado, no velho. Clash é aquilo, ó. Nossa. No Clash é assim, ó. Você joga a partida e terminou a partida. Aí acabou os dois com a torre no chão. Um esperando o outro sair e fica mandando emote se zoando. Nesse jogo, não. Sim. Nesse jogo, o cara ficava assistindo quem matou ele. Aí a gente via que o cara tava assistindo. Aí quando a gente via que o cara tava assistindo, a gente fazia questão de ficar dançando, zoar o cara. Era da Eu hora, fazia era muito legal. isso. Saudades. E a galera me conhecia pelo lobby ali, que eu era vidradão, ficava o dia inteiro. Até o Macedo também Nossa. ficava bastante. A gente pegou a maior patente do jogo, né? Sim, sim. Eu cheguei, eu Foi, acho cheguei, que eu cheguei a mestre, eu top acho, 3. não era? Com o meu personagem eu cheguei a top 3 do Brasil com ela. Então assim, eu Foi. ficava. O meu eu peguei top 1 BR Foi, com o meu foi. personagem. E no top mundial eu peguei top 3 se eu não me engano. Pode Top 3 com o crer. meu Eu peguei personagem. top 18. Nossa, era muito legal, velho. Muito legal. Bom, Inclusive, e. saudades. Saudades, pô, saudades, Farlight, pelo amor de Deus, cara. A gente não tem o que Acabaram com o jogar, jogo, cara. acabaram com o Acabaram jogo. com o jogo, Dá pra gente exatamente. fazer um Tá podcast aqui triste. só falando de Farlight. Só falando de Firelight, porque, nossa, a gente tumultuava naquele jogo. Era Fala a bom, era verdade, bom, cara. era bom, era bom. Nossa. E como surgiu a ideia de canal? Você jogava antes do Clash Royale ou você preferiu criar o canal assim que começou a jogar? Como que foi? Bacana, bacana. Eu já jogava Clash, na verdade eu jogava Clash of Clans, né? Na época minha namorada, hoje esposa, jogava Clash of Clans e eu ia meio que na casa dela, namorar e tal. E aí eu meio que zoava ela, né? Tipo, que jogo é esse aí que você tá jogando? Nada a ver. Tipo, pá. Só que, ó que doideira, eu ia pra casa dela, subia na laje dela pra ficar soltando pipa e ficava zoando ela de jogar joguinho. Ah lá. É porque eu vim assim, ó, de quando. Antes, né? Isso era o quê? Eu tinha 19 anos, 20 anos. Quando eu conheci o Clash of Clans, não quando eu fiz o canal, né? E aí, Aham. antes disso, eu trabalhava, tipo, eu era promoter de evento, tipo, vivia na noite, né? Todo dia saía pra show, noitada, e desde os 16 anos, né? Eu trabalhava com lance de evento e tal. E aí, depois Certo. quando eu parei de trabalhar com esses lances de eventos, eu fui trabalhar no shopping, vendendo roupa e tal, virei vendedor de roupa no shopping. Isso já com 18 para 19. Aham. Então eu era muito avesso, assim, tipo, a coisas mais de jogos, de anime, essas coisas assim, não fazia parte do meu cotidiano. Até porque eu não tinha tempo, né? Eu trabalhava no shopping, tipo, de 10 às 10, tá ligado? Tipo, era Aham. fissurado. Do mesmo jeito que eu sou competitivo jogando, eu era competitivo pra vender ali, ficar top 1 da empresa. Eu sempre fui muito assim, né? E aí, Aham. mano, eu nunca fui muito. Com isso, né? Eu nunca fui de ter contato muito com computador, videogames em geral, anime em geral. Meio que eu acabei no, subindo ali da adolescência pra fase adulta sem esse contato grande, né? Que eu tenho hoje, por exemplo. Eu tenho contato todo dia, mas na época eu Aham. tinha aquela preocupação, né? De, pô, vou fazer 18 anos, o que é que eu vou fazer da minha vida? Essas paradas assim. Então acabava que eu não Certo. jogava nada, que eu não assistia nada e só trabalhava tal.
E aí tive esse primeiro contato, né, com minha namorada jogando, pá, passou um tempo, depois eu vi um moleque lá do trabalho jogando também e tal. Aí comecei a jogar, aí eu e minha namorada, a gente fez um clã, a galera entrou. Daqui a pouco eu converti todo mundo da loja pra começar a jogar. Isso era Clash of Clans, né, que era antes do Clash Clash of Royale. Clans na época. Aham, Isso certo. eu tinha ali na base de uns 20 anos já, 21 anos por aí. E aí a galera jogando, foi quando lança o Clash Royale, né? Já faz 9 anos, se eu não me engano, que lança o Clash Royale. E aí eu Aham. migrei, né? Eu saí do Clash of Clans e falei, vou experimentar o Clash Royale. E na época, cara, o Clash Royale foi o jogo mais jogado do Brasil. Eu tiro até hoje como pelo menos um top 3 melhores jogos de mobile da história, né? Dos jogos, assim, mobile e tal. Porque realmente foi uma Aham. época ali de ouro, né? Nos 2 primeiros anos do game ali. Realmente todo mundo jogava. Entre 2017 e 2019 era uma febre, né? Tipo, se você não jogasse Clash Royale, por exemplo, na escola, em vários lugares assim, parece que você não fazia parte de um grupinho. Era Eu muito doido. lembro. E aí eu jogava na loja e jogava bem, e como sempre, esse espírito competitivo fazia com que eu quisesse aprender mais e mais do jogo. Aham. Continuei sem acompanhar muito de YouTube, essas coisas assim, eu só jogava o jogo mesmo. E aí, tipo, meio que ali trabalhando, jogando, né, conciliando as duas coisas, eu me tornei gerente da empresa lá, da loja. Isso já era em Isso no dois, shopping mesmo. isso no shopping já, isso era em Ah, tá. 2017. Na verdade, eu me tornei gerente em 2016, fui até 2017 como gerente. E aí a empresa, né, todas as lojas dessa empresa, ela foi falindo, né, foi acabando, porque foi uma época difícil aí para vendas e a gente passava muito tempo, às vezes até sem cliente na loja, dentro de um shopping, né. E aí o que que eu fazia, né, em meio a isso? Eu não tinha muito trabalho para fazer, já tinha todas as roupas arrumadas, etiqueta, revista, tudo. Sobrava um tempinho ou outro ali, meio que você tá ali sentado, você não precisa vender, você não tá em pé ali vendendo, você faz o trabalho mais de administrar, mas sempre ali jogando, né? Acabou que Sim. ia passando tempo com isso. E normalmente eu pegava antes do horário, né? Eu trabalhava, já como gerente, eu trabalhava de 2 às 10, mas pô, tinha dias que eu chegava meio-dia e sem a necessidade. Então sempre tinha um tempinho que eu jogava ali e tal, pra passar o tempo. E aí eu fui melhorando cada vez mais no jogo, foi até quando um amigo meu que trabalhava na loja também falou assim: Cara, por que você não cria um canal desse jogo? Ele já tinha falado até um tempo atrás, né? Porque você não cria um Aham. canal, pô, você trabalha com pessoas, né? Você fala bem, pô, você tem que vender todo dia, então de repente aí no YouTube você pode se dar bem, ensinando as pessoas a jogar. Aqui você ensina muito a galera da loja a jogar também, se joga muito bem e tal. E aí eu deixei Aham. essa ideia de lado, falei que tá doido, gravar vídeo nem nada tal. Aí um ano depois a loja fecha, né? Tipo, a empresa da loja fecha. Isso era no ano de 2017 ainda, meados de 2017. E eu fiquei meio que sem rumo, né? Tipo, meu sonho era virar gerente da empresa, conseguir alcançar aquilo do nada, a empresa toda fecha. E aí eu jogando Clash Royale, no meado de 2017, já quase no final do ano ali, indo pro final do ano, eu meio que sem Uhum. rumo ainda, né? Tava com um entrave ali pra conseguir trabalhar, deu um problema na empresa que eles assinaram minha carteira em 2 lugares, eu tive que esperar esse processo terminar, só que, pô, um cara que vinha de 3 anos seguidos, quase que não tendo folga, trabalhando 10 às 10, do nada ter que parar em casa e fazer nada. Eu tava assim, né? E sem grana, porque a empresa faliu e não pagou nem o último salário nosso lá. E aí eu em casa eu falei, caraca, mano, e jogando, né, que era o meu refúgio ali, passava o tempo, isso o Clash Royale já tava bombando, vários YouTubers super famosos, assim, tipo, já tinha no Clash. Eu lembro que nessa época já tava até começando uma galera a sair do Clash Royale já, tipo, uma galera que fez fama, pegou 2 milhões de inscritos, 3 milhões de inscritos só com Clash Royale. E aí eu vi uma competição que tava tendo no esporte interativo, não sei se você lembra do esporte interativo. Sei, sei. Aham. Então, tava tendo uma competição de Clash Royale lá. E aí eu achava, como eu não acompanhava o YouTube, não via ninguém, eu achava assim, caraca, essa é a competição do jogo que eu jogo todo dia, que top, vou assistir. Aí parei pra assistir assim e falei, cara, que maneiro, mano. Pô, os caras competindo ali valendo 10 mil reais. Aí comecei a assistir a Ai. competição, pô, valendo E 10 conto, e né? 10 mil naquela época era Não, grana, hein? eu ali com 0 reais no bolso, né? Catando Ah, moeda pra comer. lisinho. Aí eu fui assistir, parei pra assistir legal, eu lembro até hoje, isso foi 11 de dezembro de 2017. Aí eu assistindo ali, e tava eu e minha hoje esposa, na época namorada, assim, era até na casa da minha mãe que a gente tava. Aí a gente tava Uhum. assistindo de noite, aí a gente parou pra assistir, olha, vamos assistir e tal. E aí eu vi um cara se destacando muito, né, porque era o Atim, só que eu vi os demais, assim, muito abaixo do nível dele. E aí eu falei assim pra minha namorada, eu falei, cara, eu jogo mais do que esses mano aí, cara. Valendo 10 mil, eu acho que eu consigo Ah, bater de frente.
Mas, na minha cabeça, aqueles caras eram os profissionais do jogo. Eram os pro Isso na players. época não tinha alguém que falava assim, pô, não, esse cara aqui é profissional. Não tinha esse Não. nome na época. Até porque na Era só época. É porque jogadores. na época não tinha profissional. Não do Clash Royale. Ah, entendi. Existia, assim, o Entendi. início de competições do jogo, mas não tinha um cenário competitivo formado. Entendi. Tinha, por exemplo, Surgical Goblin, que, mas assim, você conhecia as primeiras pessoas que participaram dos primeiros campeonatos, mas a grande maioria era youtubers convidados. Só que você, casual, não é de acompanhar muito YouTube, só joga o jogo. Olha na televisão, valendo 10 mil, você olha aquilo, você fala assim, ah, os caras são os competidores do jogo que eu jogo. Só que de fato Aham. não era, de fato eram os youtubers que faziam conteúdo na época. E nem sempre o youtuber significa que ele é um profissional Sim. do competitivo. Ele é um profissional do jogo por gravação de conteúdo. Mas não significa que ele é o melhor do jogo. Por exemplo, eu não sou o Sim. melhor do Clash Royale, estou muito longe de ser. Meu foco é criar conteúdo. Existe os caras que o foco deles é competir. É totalmente É. mundos opostos, né? Você não é um jogador profissional, no Exato, caso. exato. Você pode se considerar, assim como você faz algumas lives ali de campeonatos oficiais ali, de Clash, você Aham. pode se dizer que você é um criador de conteúdo, além de um criador de conteúdo, Sim. você é um caster, é isso que pode se dizer? Um É, caster ou eu me um considero. manager? Eu considero que hoje, a minha profissão é criação de conteúdo para Clash Royale, para gameplay de Clash Royale. É minha profissão, eu sou profissional disso, mas não necessariamente é igual uma empresa, né? A empresa ela tem o ramo do transporte, ela tem o ramo de quem faz a comida. São Sim, diferentes, assim, são diferentes, dentro exatamente. funções dentro da própria empresa. Eu sou um profissional da área que eu atuo, que é a área do Clash Royale, mas para criação de conteúdo, e tem um cara que ele é pro player, que ele vive de competições, ele é patrocinado para aquilo, ele faz parte de um time. Enfim, né? Pra galera entender mais ou menos qual era a minha visão da época, né? Então, na minha visão da época, se tava ali competindo e tava pra faturar 10 mil, pra mim os Uhum. profissionais né, daquele ramo ali, que era a competição, era aquelas pessoas que estavam ali jogando. Só que aí eu comecei a ver erros assim, tipo, normais que acontece de uma pessoa que não é profissional. É tipo, pô, se ele fizesse isso aqui, ele ganharia o jogo, mas ele não fez e perdeu por isso. Eu já enxergava, já conseguia. Eu já tava num nível de gameplay que eu já conseguia enxergar assim. Ué, por que ele fez isso? Porque se ele fizesse. É a mesma coisa, o cara que joga muito xadrez vê uma pessoa leiga jogando xadrez. Não que eles eram leigos, né? Mas vê uma Sim. pessoa abaixo do nível dele movendo uma peça ali, ele vai olhar e falar, por que ele não moveu a outra ali? Ele já dava um cheque, alguma coisa do tipo. E no Clash Aham. aconteceu isso comigo. Eu tive essa visão e foi ótimo isso ter acontecido. Porque nisso a minha namorada falou assim: pô, realmente você joga muito melhor do que eles. Se você estivesse jogando ali, pô, você ia pelo menos chegar longe. Aí eu falei: pô, com certeza. Eu falei: não, vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei um tempo atrás? Cara, o que você acha de eu criar o canal? Ela, vai pra dentro. Sempre me apoiou. Então, tipo, sempre me apoiou. Na primeira fala que eu tive disso. Aí eu falei assim: Aham. na época eu tinha negociado com o meu antigo patrão, que ainda tava iludindo a gente que ia pagar a gente, né? Do que tava devendo. Aí eu falei, como a Uhum. empresa fechou, sobrou o computador lá da loja que ia pra lugar nenhum. Aí eu falei com ele assim, pô, como parte do pagamento aí, tem como eu pegar o computador, né? Ficar com ele e você abater no que você me deve e tal. Aí ele deixou. Mas na época eu tava com o pensamento de criar um site online de vendas, assim, tipo, sendo que eu Ah, nunca tinha mexido sei. com site, nunca tinha mexido com nada disso de internet. E por fim eu até consegui fazer um site em 4 dias ali, sem nunca ter mexido no computador. Fiz um site lá, eu e minha esposa, a gente fez um site lá de vendas de produtos da China, pra gente vender Hum. online e tal. Aí não deu certo, tipo, não fluiu, assim, não teve muita venda. Na época eu acho que eu Aham. fiz algo de errado, justamente por não entender, né, do que eu tava fazendo. E aí tinha um computadorzinho ali parado. Aí eu falei, não, se eu for ali criar o canal agora, o que tu acha? Aí ela, não, eu apoio, eu crio agora. Eu falei, não, então faz assim, ó, se eu criar meu canal agora, tu vai ali criar meu banner? E ela nunca tinha mexido com design nem nada, mano, bagulho de fazer banner, essas coisas. Aí Aham. ela, faço. Aí eu, então fechou. Fui lá, abri meu e-mail. Aí se você olhar agora no meu canal, se você for lá no sobre do meu canal, vai ter lá exatamente lá o canal criado na data que eu fiz isso. Aí eu crio o e-mail do canal, crio tudo do canal no dia 12, não, dia 11 de dezembro de 2017. Tem gente até que tem canal assim, você vai olhar o sobre, ele tem canal, o e-mail lá criado há 5 anos atrás. O meu não. O meu foi naquele ato ali, eu Foi no ato levantei. do. Criei o canal. Ela já botou o banner lá, já tinha uma foto. Olha que doideira. A primeira foto do meu canal era a caricatura de um cara que fez eu e minha namorada em caricatura.
no casamento do meu irmão 2 anos antes, 3 anos antes, não lembro. E aí o que eu Nossa. fiz? A gente tirou uma foto ali na cama. Ah, qual foto eu coloco? Ah, vamos tirar a foto da caricatura. Aí tirando uma Aham. foto ali na cama, recortei ali bonitinho pra botar na foto ali só eu, né? Porque senão ia aparecer um canal de casal. Aí coloquei a foto ali da caricatura. Ela foi lá, fez um banner lá. Claro, né? Ela sabe. Da época horroroso, né? Mas era o que tinha, ela nunca tinha mexido com isso Ah, era também. o que tinha. Tá bom, pô. Botamos lá e no dia 12 saiu o primeiro vídeo do canal. Eu criei no dia 11 vendo os caras jogando no esporte interativo. No dia 12 eu criei o primeiro vídeo do canal. Gravo ali de qualquer jeito mesmo pelo celular. A despedida do Logbait, que era um deck que eu jogo com ele até hoje, então nunca foi uma despedida. Foi só pra criar um título chamativo na época mesmo. E depois disso, no dia seguinte, eu faço outro vídeo, depois outro vídeo. Aí vem a primeira live, aí depois eu migro pra live. E aí vem muito mais coisa Aham. pela frente. Mas o início da história do meu canal era essa. Saí aí E de um. o nome do canal já foi Artube mesmo ali. De Ou cara. não? É, Era de um cara. outro nome e depois você mudou Não, pra não, Artube. na hora. Nunca mudei, nunca mudei. Eu nunca mudei o nome do canal do YouTube e nunca mudei o nome da minha conta do Clash Royale também. Ah, maneiro, maneiro demais. E o bom é que, tipo assim, pô, sua esposa naquela época tava com você ali, pô. Então ela Sim, entende tudo aquele começo até sim. hoje. Não, eu costumo dizer pra ela que ela, assim, ela acaba sendo a pessoa mais forte do bastidor do meu canal. Ela é a base da minha empresa, né? O canal acabou virando uma empresa porque eu Sim. e ela vivemos do canal desde então, né? Nunca mais eu trabalhei com mais nada desde desse dia que a gente criou o canal. E ela também não. Assim, falando de forma oficial, desde esse dia até hoje o canal passou a sustentar nós dois. Só que Aham. com a importância, assim, igual. A diferença é que eu sempre apareci na câmera. Mas eu Sim. já sempre deixei isso claro pra ela, assim. Ela foi tão importante, até porque só ela me apoiou nesse início, né? Quando eu É, da tive. sua família, assim, seu pai, sua mãe. Você Não, tem irmãos? Eu ninguém. nunca te perguntei isso. Eu tenho um irmão mais velho também, que no início não me apoiou. Hoje, inclusive, ele trabalha também. Ele que cuida da parte ali de. Quando vem patrocínios, negócios, assim, Sei, ele sei. que desenrola tudo pra gente aí. Além dos trabalhos também que ele tem dele também, mas ele dá esse apoio ao canal, Uhum. nesse aspecto. Mas no início ele não me apoiou também, mas uma preocupação de irmão mais velho. Na Sim, época ele sim. estava na faculdade, minha mãe também, eu era o único que não ia fazer faculdade, que não estava fazendo. Tinha acabado de sair do trabalho, eles não entendiam muito que eu estava com entrave no trabalho, eu achava que era opção minha não trabalhar na época. Ah, já trabalhei três Sei, anos, vou sei. descansar. Não foi o caso. Mas assim, Aham. acaba que você não tendo um contato um pouco maior, às vezes de faltar uma comunicação, uma conversa legal para entender a sua situação. Minha mãe até que entendia um pouco mais, no sentido Uhum. do meu trabalho, né? Meu irmão um pouco menos, mas apoio de fato eu não tive, né? Aquele apoio de, pô, é, Vai lá, cria olhar, sim, isso vai dar, olhar vai para dar pelo bom. contrário, já houve situações de, pô, de eu estar gravando minha mãe não respeitar, entendeu? Tipo, Entendi. atrapalhar. Então, assim, mas coisas que acho que a A grande 90% maioria, né? A grande maioria acontece mano, isso. 90% eu acho que dos criadores de conteúdo aí que vivem disso hoje, teve um início um pouco conturbado. Se não teve uma base boa, assim, se não teve, né? Digo assim, Sim. até também no sentido financeiro também, porque ali, mano, ali era isso dar certo ou dar, porque eu não, nesse momento da minha vida eu tava sem muitas opções, né? Ou eu voltar para Aham. aquela rotina de novo, voltar a ser vendedor, voltar a ficar me esforçando muito ali pra bater metas, essas coisas, tudo de novo, entrar nesse ciclo novamente, para depois você tentar ser gerente, ou voltar para esse ciclo, ou tentar fazer o canal dar certo, né? Então, eu sempre tive esse espírito de excelência, né? Não, eu não Aham. digo nem que é só de competir, né? Mas porque você acaba competindo com outras pessoas em alguns aspectos, mas na verdade você tá buscando a excelência própria, né? Tipo, você tá Sim, buscando ser o melhor pra você mesmo, e sendo o melhor pra você mesmo, você acaba sendo sobressaindo sobre quem não é o melhor pra si ou quem tá na média, né? E aí se exatamente. você faz isso dentro de um ambiente grupal, assim, que outras pessoas participam, por exemplo, você trabalha como vendedor, seja qualquer ramo, né? Provavelmente você não trabalha sozinho como vendedor, tem outras pessoas como vendedor. E se você busca a excelência do seu trabalho, acaba parecendo que é uma competição com outras pessoas, quando na verdade você está competindo com você mesmo. No caso do Aham. YouTube, quando eu tava dentro disso, né? Quando eu comecei com o meu canal, ali eu não competia contra ninguém, nunca precisei competir até hoje, não tem por que competir contra ninguém de nada.
Porque Sim. o meu trabalho de excelência não depende do número do que o outro faz, sacou? Pra eu Vai criar depender de você, né? somente de mim, pra eu criar um conteúdo legal, conseguir viver disso, ter boas ideias, mano, só depende de eu acordar, botar a cara aqui e trabalhar. Eu não preciso que outra pessoa pegue mais views do vídeo ou menos views, ou que nasce outros 10 criadores de conteúdo do meu ramo, ou morra 10 criadores de conteúdo do meu ramo. Eu não preciso nada disso. É só eu comigo mesmo, com a minha criação de ideia, com o meu investimento ali de melhorias, de ter uma Aham. iluminação legal, uma câmera legal, um microfone legal, enfim. Eu só virou e acaba sendo uma competição ainda mais difícil, né? Porque você não tem onde se basear nem nada. Porque, por exemplo, na venda você tem um ranking ali pra você olhar. Pô, você tá acima da média. Você tá acima do que você foi no mês anterior. Na criação de Sim, conteúdo. E tem a cobrança, né? O gerente chega e te cobra. Pô, hoje exatamente. você não vendeu bem e tal. Agora, quando você tá sozinho, é você com você mesmo. Tipo, a sua cabeça é contra ela mesmo, tá ligado? E eu Eu sempre. penso a mesma coisa. Então, e eu sempre tive essa cabeça blindadaça. Então, eu acho que muito do que deu certo pra mim, assim, e que vai dar muito mais certo, se Deus quiser, é muito da perseverança de não me deixar cair, tá ligado? Porque o início é muito Aham. difícil. O início pra começar na Sim, criação de demais. conteúdo, quem olha, abre meu canal hoje, vê lá, 500 mil inscritos no canal, 530 mil inscritos. Mas, pô, mano, eu já tive um inscrito, tá ligado? Então, o início é Eu te árduo, o entendo. início Eu tô passando exatamente por isso, né? Meu canal recentemente, pra quem não sabe, bateu aí 5 mil inscritos. E eu fiquei, pô, cara, eu acho que eu tá fiquei o maluco. dia mais feliz da minha vida, mano. Porque eu falei assim, pô, Imagina você agora subindo eu. num palco e ter 5 mil pessoas te olhando. Então, tipo assim, é igual aquele meme. Pô, 100 pessoas me seguindo é muita gente? Pô, no Instagram não, mas num beco é É. muita gente, Bota entendeu? na rua Então, correndo tipo atrás de assim, você. isso você entendeu? E tipo assim, pra mim, no meu caso, você que a gente já se conhece aí há um bom tempo aí, uns 4 anos, 3, 4 anos aí, você tem acompanhado principalmente esse canal aqui desde lá do Sim, início, desde o zero. porque Eu acho que eu sou o inscrito um do é, seu canal. hã? Eu acho que eu sou o inscrito número um do seu canal. Assim que você criou Então, ele, você me mandou. tipo assim, antes de eu fazer esse canal de Squad Busters, só de Squad Busters, eu tinha um outro canal que Ah, lá eu verdade, postava verdade. a rodo, Verdade, postava você tinha um outro monte de canal. coisa. Eu postava um monte de coisa. E com as suas dicas, isso ninguém sabe, eu nunca contei pra ninguém, cara. Eu levo muito o que você sempre falava. Porque, por exemplo, a gente às vezes tava ali jogando um Farlight e sempre ali trocando uma ideia, você me dando Uhum. algumas dicas. Pô, faz isso, estuda seu canal, faz aquilo outro. E isso eu levei pra mim até hoje. Até hoje, que tanto eu entro lá no meu Maneiro, canal, maneiro. entro no meus analytics, vejo ali qual o melhor horário, tal. Até hoje eu faço isso. E quando o meu canal bateu. Quando eu comecei a criar conteúdo de Squad Busters, que o jogo assim que lançou, lançou um. Acho que depois de uns 3, 4 meses ou 5 meses, uma coisa assim, eu comecei a fazer vídeo de Squad Busters. Desde lá, o canal teve uma crescida, tipo, cresceu muito até lá. Porque tanto que eu acho que eu tô uns 9 meses fazendo conteúdo de Squad Busters. Live Legal. tentando fazer todos os dias. Vídeo eu comecei a tentar postar todos os dias, mas pra mim é difícil, que você sabe, né? Que eu trabalho aí Aham. o dia inteiro, ainda tenho faculdade. Aí faculdade tem que fazer a live. E gravar vídeo pra mim já é mais complicado também. Então eu priorizo um pouco mais a live do que os vídeos, porque as lives eu consigo fazer 1 hora e meia por dia e beleza, e a galera acompanha legal. E aí, quando bateu os 5 mil inscritos, eu fiquei feliz porque eu consegui me inscrever como criador de conteúdo oficial do Top. Squadbusters. Tanto que eu até te mandei, não sei se você Sim, lembra. Você falou, pô, lembro. virei criador de conteúdo, legal, Lembro, tal. lembro, pô. Aí, pô, isso, pra quem não entende, pô, 5 mil inscritos não é nada. O cara é irrelevante no cenário, como eu já ouvi isso. Uhum. Já ouvi. Quem aqui do canal sabe, principalmente os membros aqui do meu canal já estão ligados, porque eu ouvi isso de um cara que tava no Discord e não sabia que eu tava lá. Tipo, pô, Entendi. o cara é irrelevante pro cenário. Beleza, tá certo. É a opinião. Mas enfim, o seu canal hoje, pra mim, é uma referência, porque, tipo, você faz algumas lives ali, eu tô lá, eu sempre tô lá. Às vezes eu não comento, mas eu tô assistindo. Aham. Ou então eu deixo aqui de lado, faço minhas coisas e vou vendo aqui sua live. Então eu levo seu canal como referência, porque você não. Pelo tamanho do seu canal, tipo, você foi um cara que me deu o norte. Uhum. Tipo assim, pô, faz isso que vai dar certo.
não tem como, assim, não tem como não dar, né? Mas pelo que você me ensinou lá atrás, né? Antes de eu fazer esse outro canal, enfim. Mas o seu canal hoje é referência no Brasil e de lá do mundo, né? De Clash Royale, porque tirando o seu canal, tem alguns jogadores ali que eu vejo quando você tá fazendo algum conteúdo em live ali. Ah, o cara é jogador profissional. Aí eu vou, procuro saber quem é, procuro o canal, procuro o Instagram pra conhecer e tal. Legal. Então, pra mim, você se tornou uma referência na Supercell. Pô, Questão obrigado, de obrigado. Clash. De verdade, obrigado você compartilhar isso comigo, fico muito feliz. Não é esse o objetivo de ouvir isso, mas eu sempre que posso, cara, eu sempre. Você não é a primeira pessoa que, pô, eu paro, sento, converso. Normalmente quando eu tô com outros criadores também, eu ouço muito também, eu aprendo muito. Então eu acho que é muito de um ciclo de você compartilhar conhecimento, de você ouvir, repassar, aprender e compartilhar. Eu acho que é muito disso. Tem um lance muito da gratidão também, então eu percebo que, pô, eu sou muito grato também a pessoas que sempre compartilharam muito de ensinamentos comigo, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar a plataforma, então eu boto muita cara pra entender, fico sempre atualizado. E sempre quando eu tô com amigos, assim, até outros criadores de conteúdo, assim, que, pô, eu quero trocar ideia, fazer network no sentido da plataforma como um todo, eu sempre falo, assim, minha experiência, minha vivência. Eu sou aquele tipo de cara que, porra, se descobre a receita, compartilha, tá ligado? Sim. Não tem problema nenhum com isso, assim. Nunca esperando nada em volta, sabe? Tipo, o legal é, tipo, isso mesmo, assim, esse reconhecimento, muitas das vezes, de você reconhecer, pô, quem tá te ajudando, tá? Isso eu valorizo pra caramba, assim, é uma das paradas que eu levo pra vida que eu mais valorizo, assim. Porque eu sou muito grato, tá ligado? Eu sou muito grato às pessoas que me rodeiam, eu sou muito grato às pessoas que, de certa forma, me ajudaram, em algum momento da minha vida, meus familiares, sou muito grato a novos amigos, a amigos antigos, assim. E ouvir isso de você realmente é bem satisfatório, porque eu acho que o objetivo é esse mesmo, é você fazer disso um ciclo. Eu espero que, pô, de verdade, quando você tiver a oportunidade também de ver um cara ali te mandar mensagem que tá começando a criar conteúdo e tal, você também compartilhar isso, repassando, repassando, porque Sim. eu acho que esse é o objetivo da parada, é sempre você criar ali esse sentimento de multiplicar essas coisas boas, assim, sabe? Então, Aham. é, de certa forma, é um dos objetivos que eu tenho também, depois que eu entrei para esse mundo, né? Porque a gente sabe que o mundo da internet ele é um mundo muito predatório, né? E o que eu Sim. percebi, né, nesses 7 anos aí que eu tô na internet é que meio que não tem a necessidade de ser predatório, tá ligado? Tem espaço pra todo mundo, tem espaço Sim. pra geral. E eu sinto que é uma comunidade, assim, da internet como um todo, muito assim, né? Que se cria coisas nesse sentido dessa rivalidade, muitas das vezes rivalidade. Como você falou, pô, pra que o cara vai falar que você não tem relevância, mano? Tipo, só dele estar ali num ambiente que é seu ambiente ali, da sua comunidade, só de ele saber quem é você, só se ele de olhar pra você e falar que você não é relevante, você já foi relevante de certa forma pra ele, porque ele sabe quem é você, tá ligado? Ele tá falando sobre você. Então, é, rola essa parada na internet, tá ligado? Nossa, demais, velho. Das Demais. pessoas quererem te diminuir e tal. É porque assim, as pessoas elas criam muita rivalidade entre os próprios criadores, coisas que não existem. Tipo assim, fulano tem mais views que você. Ah, fulano é isso. Ah, aí chega no outro fulano, fala de você pro fulano, fulano não sei o quê. Aí são rivalidades que não tem necessidade, que ao meu ver, não tem necessidade, mas quem gera é a própria pessoa, o próprio público ali, né, em si. É isso, mano. Quanto mais você brilha, mais escuridão você atrai. Não tem jeito. É desse jeito mesmo. E no seu canal, assim que você postou o primeiro vídeo, de cara ele já pegou muitas views? E qual foi o vídeo que teve um boom que você falou assim: caraca, eu vou viver de YouTube a partir de agora? Legal, legal. Essa é uma pergunta muito boa que me traz boas recordações. Meu primeiro vídeo ele não teve muitas views. Ele tem muitas views hoje, se eu olhar lá, porque tem essa parada das pessoas que vão. Quando você vai, né, criando ali um senso de comunidade ali, você vai atraindo mais pessoas ali pro seu conteúdo. Tem essa curiosidade das pessoas olharem e falar assim, cara, qual foi o primeiro vídeo dele?
Então se você falar hoje no meu primeiro vídeo, vai ter bastante visualização, mas na época não teve. Não De teve. fato não teve. Eu lembro que assim, a primeira live que eu fiz foi zoada, assim, né? Pra fazer a live foi bem complicado, foi bem difícil pra mim. Eu falei do computador lá, né, que eu peguei do escritório, não era um computador preparado pra isso, de live. Eu não tinha webcam, não tinha microfone, mas eu dava jeito, tá ligado? Eu aparecia, Aham. na segunda live eu já tava com câmera, já tava ali falando no microfone, tudo dando um jeito, assim. Eu lembro que eu peguei Aham. um celular meu, Samsung S4, ele só funcionava se tivesse conectado na bateria. Ele era 0% eterno, ele não juntava a bateria dele. Só que aí ele funcionava com a minha webcam. Então eu dei um jeito de colocar, Sempre tipo, plugado ali e usava como web. aí eu usava como webcam, mas como era o carregador fraco do computador, né? Chegava um tempo que ele desligava, tinha que dar uma esperada e tal. E o meu primeiro microfone eu peguei assim, sem minha mãe saber, um fone da bolsa dela de ouvido e conectei Aham. no conector de microfone do computador. E outro fone meu que eu tinha também, que era, eu lembro até hoje, tinha só um lado, né? Muito, cara, é impressionante. Hoje eu uso headset, né? Mas tipo Certo. assim, eu tenho um canal há 7 anos. Acho que durante 5 anos eu não usava headset. Tipo, eu fui usar de Era 2 aqueles anos. fone Era fone assim. mobile mesmo. Só que eu sempre usei o fone de um lado só. Eu nunca É conectei. costume? Então, eu nunca coloquei o fone dos dois lados. É porque o início do meu canal, esse Já fone que eu foi assim. tinha, ele só tinha um lado. E era o que eu tinha. E eu, mano, Entendi. eu literalmente não tinha dinheiro pra comprar o fone. Eu comprava o fone e eu comia. Na época, assim, tava no perrengue, porque minha empresa não me pagava e tal. E era o fone que tinha ali. Então eu passei muito tempo ouvindo de um lado só e acostumei. Aí, pô, depois de muito tempo eu continuei com o lado só. Então muita gente até nas lives me perguntando assim. Mano, por que você tá com o fone de um lado só tal? Por que você usa o fone de um lado só? E foi justamente por isso. E aí eu lembro que a gente fez um vídeo e, cara, foi a virada de chave esse vídeo pra mim. Porque que acontece? Era aquilo, né? De início, de poucas views, de poucas pessoas e tal. E aí surgiu uma atualização do Clash Royale. Na verdade, não foi nem um vídeo, foi uma live. Onde eu pegava, sei lá, na live lá do Clash eu pegava já tava pegando a média aí de 20 pessoas na live, 25, 30. Pegava 50 eu já ficava doido, mas não ficava muito tempo. Aham. E aí teve uma live que foi assim, a atualização do Clash Royale. E era a atualização do Clash Royale não é como é hoje, né? A atualização hoje do Clash Royale era programada, fica, sei lá, de 30 minutos, no máximo 1 hora, assim, muito rápido. E eu lembro que nesse dia ela ficou bem mais tempo, né? Rolou, sei lá, durante 2, 3 horas, algo assim. E foi na madrugada, já indo pra de manhã, e aí eu decidi fazer uma live, esperando a atualização do Clash Royale. E é muito louco, porque minha live era sobre jogar Clash Royale. Nessa live eu não poderia jogar Aham. Clash Royale, eu nem sei o que eu fiz de fato nessa live, vou até rever depois. E aí eu lembro que eu tinha um aviso de inscritos no meu canal. Toda vez que alguém se inscrevia, aparecia o nome da pessoa embaixo e fazia aquele memezinho. Cachorro! Uau! Ah, sei, sei, Uau! sei. Aí beleza, e tipo assim, minha live meu computador não aguentava muito, pá. E aí eu fiz, esperando a atualização do Clash Royale. Mano, eu acostumado a receber 20, 30 pessoas. Mano, essa live foi pra mais de 500 pessoas na live, tá ligado? 500, 600. E tipo, numa média ali de pessoas de 30 pessoas, você recebe um inscrito a cada, sei lá, 5 minutos. Cara, nessa hora, mano, era papo de um inscrito a cada, sei lá, 30 segundos, 20 segundos. Nossa. E Deve ter aí ouvido aquilo. cachorro a noite inteira. Mano, aquilo não parava. E tipo, chegou um momento que acumulou tanto, porque às vezes os inscritos eles escreviam, tipo, em 1 segundo, 3 inscritos. Então não dava pra tocar o cachorro em Sim. 1 segundo. E aquilo ia acumulando e não parava. Cachorro! Uau, uau, cachorro! Mano, não para. E começou a travar tudo. O PC começou a travar, tudo emperrando. Tive que tirar o aviso de inscritos. E não parava de Nossa. chegar gente, 600, 700 pessoas na live. Mano, quem tava acostumado com 30. E aí logo Isso depois, era. aí eu olhei aquilo ali e falei, caraca, que absurdo, mano, sensacional, que loucura, mano. Aquilo já te deu Caraca. um gás. Tipo, Me pô. deu um gazão, eu tava meio que na dúvida se continuava ou não, se continuava nesse caminho. Aí, cara, beleza, peguei essa galera. Depois, a média da live ela subiu muito depois desse dia, né? Eu lembro que, tipo, eu fiz a minha live, meu teto era 30. Eu nunca tive um teto de live 100. Tipo assim, passou a ser Aham. 150 sempre, sacou? Tipo, depois desse dia. E aí, os vídeos eles nunca foram tão legais. Mas eu lembro até hoje que o que você me perguntou de um vídeo que ele mudou um pouco, me deu né, me deu Um norte, um assim. norte.
É que, tipo assim, ó, eu fazia um conteúdo de competitivo, né? Do Clash Royale já. E na época não era tão. Não tinha muito competitivo, não. E aí, eu recebi um convite. Assim, eu fiz o canal em 2017. Em dezembro de 2017. Aí fui lá, o canal, janeiro, fevereiro, março. Em março, mano, eu recebi um convite pra ir lá pro México, ficar 3 meses lá, que ia ter o primeiro campeonato oficial do Clash Royale, se eu não queria ir comentar. E tipo assim, eu tinha Caralho, que 2 da mil, hora. 2 mil inscritos. Aí eu falei assim, caraca, que top. Aí, beleza, me indicaram lá pra Supercell, pá. E aí, eles iam analisar meu canal. Só que, mano, analisando meu canal, você só via thumb, visualização zoada, o canal minúsculo e tal. E aí, uma semana antes, assim, eu fiz um vídeo, rolou um desafio da Fúria. Desafio da Hum. Fúria do Clash Royale. Primeiro desafio que teve da Fúria. E aí eu falei com Tati, né? E ela que fazia minhas thumbs, né? Meu overlay. Ela que fazia ela fez uma intro do meu canal. Tudo. Enquanto eu Ela evoluía que ali, editava o vídeo também ou não? eu que editava. Eu que editava. Ah, uhum. Enquanto eu ia evoluindo no sentido de gravação, conteúdo, essas coisas, ela ia evoluindo no sentido de artes, de visual do canal, essas coisas. A gente foi evoluindo. Por isso que eu falo, né? Eu sou 50% e ela é 50% do canal, assim. Não tem meio Sim. termo, assim. Ela é tão importante para a história do canal quanto eu que apareço. Mas ela, o bastidor dela que não aparece também é tão importante quanto, né? E aí ela foi e fez uma thumb, assim, tipo assim, ela fazia uma sequência de thumbs, assim, a gente pra analisar hoje, assim, só bizarrice, assim, só coisa horrível, assim. Aí, mano, chegou nesse vídeo, ela se superou de uma forma absurda. Assim, parece que rolou essa live que eu peguei gente pra caramba, enquanto que na parte da arte ela tirou onda pra caramba. E Sei. casou assim, mesmo time, né? Aí ela fez um vídeo, mano, com a thumb. Eu vou procurar, de repente você coloca na edição pra galera ver qual é a thumb que eu tô falando. Eu te mando aí. Aham. É eu com o olho meio roxo, assim, né? Desafio da Fúria. Só que essa thumb tava tudo encaixado, tava bonito, tava parecendo com as que eu uso hoje, assim. Aí, tipo, Vai só ser que uma pra. thumbzinha profissional. Só que daquela época, assim, com o olho roxão. Mano, os gringos tudo copiaram minha thumb, assim, a galera, a gente via, o pessoal mandando, olha, não sei o que, viu o vídeo aqui com cópia dessa thumb e tal, tipo assim, a galera toda copiou. E aí meu vídeo bombou. Pô, meu vídeo pegava, sei lá, quando chegava a 1.000 eu ficava felizão. Esse vídeo pegou 30 mil views. Nossa. Pô, aí eu vi que, né, depois, na época eu não entendi, mas depois estudando eu vi a taxa de clique, ele foi absurdo e tal. Então foi tudo foi pela thumb. E na sequência eu fui indicado lá pro Supercell analisar meu canal, ver se eu poderia ir lá pro México e tal. E aí calhou Aham. de, pô, ser logo nessa semana, então até me trouxe mais segurança. E aí, cara, nesse convite assim que eu recebi, ainda ia esperar pra acontecer, uma outra loja de roupa me chamou. E tipo assim, eu tinha 3 meses de canal só, então eu ainda não me desliguei totalmente. Aham. Aí, mano, eu parei, sentei, falei com o Tati assim, ei, Tati, é uma loja que me chamou, um maluco, gente boa, ele conhece um pouco da minha história de venda, sabe que eu era um ótimo vendedor, assim, no sentido de, pô, vai me dar moral quando eu chegar lá, né? Não vou chegar como, né, um leigo e tal, ele, não, vou chegar lá já com, né, pronto pra vender e tal, já de repente aí na iminência de até subir de cargo aí, não demorando muito, pá. Foi uma indicação, né, com uma moral, Sim, assim. sim. Aham. E aí eu fiquei nessa dúvida, pô, mano, agora, pô, entrou 500 pessoas na minha live, tem esse Vou, convite não ainda que, vou. que, que, que não tá certo ainda, mas tem um trabalho fixo aqui que eu sou acostumado, que eu sempre mandei bem, que ele era vender, né? E aí, Tati, o que que eu faço? Aí, Tati, pô, o que que seu coração te diz pra fazer? Ela nunca foi pro sentido só racional, assim, igual todas as outras pessoas iam. Ela ia pro que Aham. eu queria, ela me apoiava naquilo que eu escolhia. Aí eu falei assim, Que cara, da hora. eu acho que eu não vou lá na loja não, porque o cara me chamou tipo assim, isso era no sábado, era pra eu ir na segunda-feira lá. E engraçado, esse mesmo cara que me chamou hoje em dia, ele já me assiste, joga Clash, tipo, vê meu canal, assim, Aham. a vida dá voltas. Aquele mesmo cara lá na loja que falou, pô, por que que você não cria um canal? Hoje ele é o editor do meu canal, trabalha comigo Aí, ó. editando vídeo e tal. Hoje ele trabalha na Que da hora. internet também, com muito que a gente foi aprendendo junto. Muito doido. E aí eu falei, não vou. Quer saber? Eu não vou lá na loja não. Fala com ele aqui, eu vou passar. Porque, sei lá, eu acho que o canal pode dar bom. E aí, Uhum. confirmam a ida pro México, eu vou pro México, mano. Sem um centavo no bolso, amarradão ali. Falei pra Tati, cara, é, esse é o convite, porque assim, na época eu não tinha nada, tava sem dinheiro. Eu falei, cara, eu vou lá ver qual é, porque.
É o que Ah, vai mudar a nossa vida. pode ser, não sabia, né, que se ia mudar, se não ia mudar, assim, podia ajudar, podia nem ter mudado, assim, podia não ter ido pro México e hoje tá como é hoje, assim. Isso ali foi bem relevante, mas o traçado da minha vida que eu objetivei, ele ia vir. Seja, Aham. assim, com esse impulso que rolou lá, porque o impulso do México em si, ele foi mais financeiro do que qualquer outra coisa, assim, pra mim, né, que eu vejo. Mas se não fosse desse jeito, a gente já tá até hoje, com um caminho um pouquinho mais árduo, mais difícil, umas pedrinhas pra tirar no caminho, mas eu sei como eu sou, me conheço, eu conheço minha mente, assim. Então, eu ia pra dentro, eu ia objetivar isso, ia querer viver disso, ia pra dentro de como é viver disso, enfim. Calhou Aham. que eu fui pra lá, fiquei 3 meses no México, né? E minha esposa ficou aqui. A gente nunca tinha ficado tanto tempo longe um do outro. Enquanto eu tava lá, eu ia mandando o que eu ganhava pra ela aqui, né? E aí eu fiquei Aham. 3 meses lá e tal. E ela, enquanto eu tava lá, ela tava aqui já montando o nosso cantinho pra ficar. Porque a gente já namorava há algum tempo e morava nas casas. Eu na da minha mãe e ela dos pais dela. E aí eu já volto do Sim. México com a gente já com um AP mobiliadinho bonitinho. A gente alugou ali um AP. Um quartinho a mais pra eu montar o estúdio lá. Aí eu fui pro. Olha que louco, eu fui pro México com esse computador da loja, mano. Tá ligado? Levou ele? Levei pra lá, porque eu tinha que continuar com o conteúdo, tinha que fazer live. Aí eu Aham. fazer o quê? Levei, botei na mala, chegou lá todo quebrado, todo quebrado. Os Não. caras iam visitar a gente lá que a gente fica no Airbnb, né? Aham. Aí os caras me perguntavam assim, caraca, é com isso aí que você conseguiu ser chamado pra vir pra cá, mano? E os caras com os PC Pô, mais foda da. só PC astronauta, e o meu lá, filho, aquele PCzinho de sacolão, assim, que você vê no sistema do mercado, pô. Ai, E era ai. de fato aquele PC de sistema de mercado mesmo, assim, não tô exagerando, é aquilo mesmo. Aham. Aí os caras assim, ó, e na viagem eu não sabia, não envelopei ele, não deixei bonitinho, Nossa. quebrou tudo. E dizem que pro México é um dos piores lugares pra se levar coisa pra quebrar. Cara, cheguei lá Chegou só a bagaceira. tudo quebrado, tudo quebrado. E aí Mas e aí? Como é que você se virou? ué, ele tava todo quebrado, mas funcionava. Aí, tipo assim, todo A ponto colado. de pegar fogo no Sim, os negócio. botões colados com Durex, assim, pra não Nossa. cair, tudo cheio de fita Que verde. perrengue, Ele já, mano. ele já foi quebradinho, mas chegou lá e piorou. Todo amassado, assim, não era um PC aquilo. E ficava assim na sala, os caras chegavam e falavam, que isso, cara? Que é isso aí? Eu, ué, meu PC, ué. Ué, não gostou, me dá Os caras. outra. Não gostou, me dá outra. Exatamente. Aí, tipo, foi com esse PC, mano. Aí, pum, fiquei 3 meses lá, voltei. Assim que eu voltei, isso eu tinha o quê? Era uns, sei lá, uns 8 meses, 7 meses de canal por aí, mais ou menos. Não sei. Acho que Aham. foi mais ou menos isso. Aí eu volto pra lá, aí eu volto, fico um mês no Brasil, volto pro México pra fazer a final, porque eu fui pra fazer fase de grupo, classificatória, essas coisas durante 3 meses. Dá um hiato ali de um Uhum. mês, volto pro México pra fazer a final, fico mais uma semana lá. E aí, nessas indas e vindas ao México, nessas duas indas e vindas, eu recebi um convite de contrato, que a live já tava legal, já tava, né, como eu disse, né, eu comecei com 30 pessoas na live, do nada foi pra 150 e já tinha subido um pouquinho mais, né. Então nessa época do México Aham. a gente já tava com um público legal de lives, foi assim, muito rápido. E eu recebi um convite de fazer uma live em outra plataforma de lives. Nisso eu ia me fazer um pagamento. No YouTube eu não recebia tão bem ainda, tipo, nessa época, né? Porque não tinha views pra isso, suficiente pra você pelo menos viver daquilo. Porém, nesse contrato de fazer lives, eu já olhei aquilo como uma possibilidade de viver disso. Então foi onde startou Uhum. tudo, né? Eu não tive um vídeo ou uma live que de fato startou na minha cabeça que eu poderia viver disso e poderia ficar com isso até hoje. Foi uma Uhum. sequência de coisas em um período curto de tempo que foi um start só. E Entendi. rolou esse start sem eu saber que estava acontecendo esse start. Porque quando eu fui ver, eu já era o Artube, já tinha. Teve uma vez que minha mãe me chamou de Artube, tipo, meu irmão Aí, brincando que da comigo, hora. Artube. Aí começou essa história de Artube. Eu nunca fui Artube, eu fui ser Artube com 20, 23 anos, 22 anos, eu fui ser Artube. Eu sempre fui Artube, pô. Então, Aham. o Artube acabou pegando, até nas pessoas próximas também. E aí, mano, a partir disso eu monto meu estúdio. Aí eu não aceitei esse contrato de lives lá. Eu queria focar meu trabalho lá. Ia ser muita coisa, ia ter que fazer live de lá também. Eu tava em outro país, querendo ou não, também tinha que ter um tempo ali pra conhecer o país, pra curtir e tal. Ia misturar dois Uhum. trabalhos em um tempo só. Não, recuso, e era um valor até interessante na época, né? Só que eu ainda não tinha noção disso.
E aí, quando eu volto pro Brasil, eu decido aceitar, e aí eu tenho uma sequência de live legal que me impulsiona no sentido financeiro a viver disso mesmo, de fato, com esse primeiro contrato de lives que eu faço nessa plataforma, nessa primeira plataforma. E aí uniu muitas coisas. Eu passei a ter lives diárias com público legal, depois lives no YouTube, mesclando com lives nessa plataforma, e as coisas meio que foram acontecendo de forma natural. Sempre fui muito focado em lives, vídeos nem tanto, eu quase não fazia vídeo, fazia esporádico assim, mas o meu foco era principalmente nas lives. E aí meio que foi tomando um sentido natural da coisa, né? Sempre que tinha um dinheiro, melhorava o conteúdo, melhorava no microfone, melhorava na iluminação, melhorava na câmera. Minha primeira câmera que eu comprei, eu consegui na OLX por R$ 120, a Logitech C920. Não sei, né? Não sei se é que você usa também, mas a maioria. Não. Não. Eu, quando eu fui, uso. Cara, a minha primeira webcam, essa que eu tô usando com você aqui, Aham. no Discord aqui separado, ela é uma da Microsoft, pra você ter noção. Não tem nem marca, assim, de Aham, aham. famosas de webcam. Ela é uma marca da Microsoft e ela deve ter, sem brincadeira, ela deve ter uns 15 anos. Imagina, imagina. Na época. Então, eu fiquei muito tempo comigo com essa webcam também. Porque eu não via necessidade de Aham. mudar na época. Hoje, graças a Deus, eu tive a possibilidade de comprar câmera profissional, uso já há algum tempo e tal. Mas eu fiquei por muito tempo, assim, com essa Logitech de, pô, R$ 125. Na época, uma nova era R$ 350. Aí eu lembro que eu Sim, sei. só tinha 125, fui a pé, até, tipo, sei lá, Buscar. quantos quilômetros andando. Aí peguei a webcam, voltei, aí melhorei o microfone. Para você ver como é que touch é tão importante, né? Eu nunca tive iluminação, essas coisas assim. Minha primeira iluminação, quando a gente volta pro México, eu ainda não tinha comprado iluminação. Inclusive, eu recebi uma doação de uma iluminação um pouco tempo depois, assim, de Aham. pessoas que, dentro desse caminho, de certa forma, se identificaram comigo, foram me ajudando. Eu sou muito grato a elas. Elas sabem, assim, tipo, teve algumas pessoas Sim. que me ajudou a comprar essa câmera. Foi uma essa Logitech também foi uma ajuda também e tal. Não vou citar pra não esquecer de ninguém, Sim, mas sim, não. mas Fique sempre. em paz. Quem As sabe, mesmas pessoas. sabe. Quem sabe que eu sou muito grato e tal. Sim. E aí, mano, minha primeira iluminação, assim, que é top mesmo. Eu lembro até que um youtuber gigantesco na época, tinha bastante inscritos, veio me perguntar qual a iluminação que eu usava, porque minha iluminação era muito boa. Tati fez a minha iluminação, pô. Ela pegou papelão com papel, Papel papel manteiga. alumínio, eu acho que é Cara, manteiga, acho que dá igual. eu usei uma iluminação igual. Eu juro por essa luz que me ilumina, mano. Eu Literalmente usei, eu ilumina. fiz, juro. É que agora não mais, né? Porque eu já consegui dar uma melhorada aqui também. Aham, claro. Mas eu fiz exatamente. Peguei papelão, papel alumínio e papel manteiga. Fiz uma softbox de papelão, velho. Exato, exato. Tati fez isso, ela cortou o fundo, botou o bocal da luz, ela fez tudo sozinha. E ela fez duas, assim, pra mim, ela fez duas. Aí, pô, minha Aham. primeira iluminação, top. Tiramos Eu onda. também fiz isso, minha primeira iluminação. Essa Olha que estante doideira. aqui, ó, essa estante aqui, que eu não sei se dá pra ver legal, Um A ali, né? mas ela é um A, né? Então, Sim, foi é um A. assim que eu voltei do México, a gente foi e comprou os MDF, a gente foi numa madeiraria e tal, e eu que montei em casa mesmo, assim. Você que fez ela. Não foi. O pessoal acha que planejou esse. Não. Tipo assim, tinha um inscrito do canal que ele era arquiteto. Aí ele fez as medidas pra eu pedir na madeiraria A pra madeira. Aham. cortar. Tá ligado? Sei. E aí eu fui lá, aí eles fizeram todos os cortes e tal. Aí eu e um primo da Tati na época, a gente montou ali junto, botou a furadeira e eu que montei, a gente usa até hoje, assim, porque pra mim é algo emblemático que eu não quero me desfazer nunca, assim, se no futuro, Sim, no não. futuro E próximo já faz parte, né, do canal aí. não, sim, claro. E se no Já futuro faz próximo eu parte. montasse uma mega estrutura, esse mesmo A vai estar no Vai ter meio lá? disso. Porque eu acho que é Aham. bem simbólico, assim, foi minha primeira. Que eu sempre quis, né? Ter uma parada atrás, assim, pra botar minhas coisinhas e tal. Aqui agora Aham. aumentou com essa casa que eu moro hoje, a gente colocou aqui também nas estantes, até uma estante grande também. Mas o Uhum. Ali, ele se tornou simbólico, assim, pra mim, porque foi eu que, né, botei a mão ali, eu, Tati, então. Sim, aham. Quando a gente volta pro México, a gente já monta já monta o estúdio lá nesse apartamento, já sai pra morar junto também. E a partir disso eu falo, cara, é disso, aí sim eu aceito aquele convite que eu falei, né, do Da contrato de lives. plataforma. A partir daí foi tudo acontecendo meio que de forma natural. E a partir desse start que eu digo pra você, meio que você passa
é até ruim isso, né? Mas você passa a esquecer, né? É quando se torna algo mais natural, quando se torna uma rotina de fato, quando você passa a viver daquilo, se torna um trabalho, você começa a parar de guardar lembranças, né? Se você me perguntar Uhum. todas as lembranças de fato do meu canal, eu vou conseguir te dizer assim, com riqueza de detalhes todo o primeiro ano. Mas do segundo ano Sim, pra frente, eu vou ter que buscar muitas lembranças assim na memória. Porque o primeiro ano é entendi. aquele primeiro ano mais de euforia, mais de fazer dar certo. E quando se torna, o start ele acontece, passa a ser muito mais algo de rotina natural, de você com você mesmo ali, buscando melhor e tal, mas não uma história mais nostálgica de acontecimentos. Eu acho que tudo no início ele é mais rico, né? Mais, talvez a gente Aham. dê mais valor à dificuldade, ao processo, né? E depois que o processo está formado e começa a ser algo mais natural, você passa a não guardar tanto assim. Pelo menos eu, né? Sim, Parando sim, para pensar, conversando contigo, eu acabei de perceber isso, né? Que o primeiro ano ele é muito mais rico em detalhes e de lembranças, né? sim. E hoje, você sabendo que pra você, você é o Arthur, pra sua família, você é o Arthur, mas quando você sai na rua, por exemplo, eu te acompanhei ali quando você tava ali na Gamescom, né, que foi final de semana BGS. passado, se eu Ah, não me não, engano. Gamescom. Aham. Gamescom agora final de semana, né? E pra você, quando. é, Na realidade, a pergunta seria: como é pra você ser o Artube? Entender isso na sua cabeça? Pô, pra galera, eu sou o Artube. Então, tipo, você sai na rua, pô, a galera te pede foto, pô, grava um vídeo. Tem muito isso quando você sai na rua no seu bairro ali, na região onde você mora. E em modo geral, assim, né? Então, na verdade eu sempre quis olhar isso, mano, com um olhar de mesimi de responsa, sabe? Eu sempre Uhum. quis, eu sempre quis viver disso, mas eu nunca quis viver o que isso traz, sacou? A Sei. responsa que isso traz. Por exemplo, eu sempre quis só viver minha vida, eu comigo mesmo, eu com Tati, naturalmente, e meio que esquecer dos problemas do mundo. Eu sempre me coloquei nessa utopia de que você se coloca num lugar de bem-estar e tá tudo certo, tá mil maravilhas e ok. Sempre fui uma pessoa que Uhum. sempre quis ajudar outras pessoas em todos os aspectos. Nunca fui de postar, essas paradas de falar, mas sempre ajudei em todos, assim, meus familiares eu sempre busquei ajudar, pessoas desconhecidas também, pessoas que me procuram ajuda comigo também, eu sempre fui esse tipo de pessoa. Mas eu nunca quis a responsa que o meu trabalho ele acaba te trazendo, né? E eu sempre vivi Sim. isso, assim, por algum tempo eu vivi isso, assim, meio que achando que era real, que era verdade, né? Pra que sentido, né? Tipo assim, por exemplo, quando a gente foi na Gamescom agora, até na BGS que você me encontrou lá também, tem uma galera que, Uhum. mano, te encontra, troca uma ideia, e eu sempre fui muito assim, ó. Eu sempre tentei responder o máximo de pessoas possível, assim, Instagram, essas coisas assim. Porque, mano, é, quando eu falo disso, né, eu não falo de números, eu falo de fato de pessoas, Sim. né? Eu tenho uma média diária ali nos vídeos, pô, 50 mil pessoas assistindo de média diária, né? Mais de 2 milhões de pessoas mensal. Claro que isso diminui muito porque a mesma pessoa, ela Ver o repete a vídeo mais de uma visualização, vez, aham. Mas assim, eu boto assim, pessoas ali, 50 mil pessoas. Cara, é muita gente mesmo. É Só muita que gente. eu sempre consegui enxergar que isso não é um número, tá ligado? Eu sempre consegui ver pessoas mesmo, assim. Quando eu abro o meu canal aqui, vejo, pô, 530 mil pessoas. Eu nunca falo, tipo, eu nunca olho só assim, 530 mil total, 530 mil inscritos. Não, é 530 mil pessoas de fato. Eu humanizo muito, eu sempre busquei humanizar muito o meu canal, assim, as pessoas e tal. Justamente para eu ter essa mesma relação de carinho que as pessoas têm comigo. É, Pô, às vezes você entra na casa da pessoa, quem tá assistindo também, tá assistindo aí na sala e tal. Às vezes você tá na sala da pessoa ali quase que todo dia e ela tem uma relação contigo de, mano, de caraca, você é o amigo dela, às vezes Aham. você é a pessoa com que ela quer ouvir e Quer você. sentar e almoçar? E, infelizmente você não sabe quem é essa pessoa. Mas por acaso, quando você encontra ela, mano, ela sabe quem você é e ela na cabeça dela, você sabe quem é ela também. Tipo, "Ô, sou eu aqui, eu te É assisto como todo se dia, fossem os tá melhores ligado? amigos, né? E eu, quanto a esse outro lado, eu tenho que entender isso, eu tenho que ter essa responsa na minha cabeça de saber, mano, Aham. que, cara, eu meio que. Não, eu não vou fingir, não vou ser falso, mas, cara.
Pô, tu é inscrito do meu canal? Pô, tu é meu amigo, pô. Tu faz parte ali da minha família, tu faz parte. Eu trato as pessoas assim, nesse sentido ali, não de uma relação de uma pessoa que tá acima e outra abaixo. Muito pelo contrário, da pessoa que tá junto, mano. Se você tá no meu canal, você é uma pessoa que, junto a mim, fez o meu canal ser o que ele é hoje. Eu sempre Porque querendo consegui. ou não, é o que você se sustenta. Sim, o que É me com sustenta. aquela pessoa Querendo que ou você não, o se que me sustenta sustenta. são números. Querendo ou não, o que tá na minha Entendeu? conta do banco são números. A minha conta que chega de luz é um número. Mas no Sim. final disso tudo, na ponta disso tudo, são pessoas, mano. São Tá pessoas. ligado? É. Então essas Aham. pessoas me ajudam a fazer com que eu viva disso. Então eu sempre consegui enxergar esse lado. Pô, houve épocas ali, mano, que eu ficava 3 4 horas por dia só na minha DM do Instagram conversando com todo mundo, não deixando uma mensagem passar. Por questão de saúde mesmo, assim, saúde, de fato saúde, para ser saudável pra mim, eu acabei Aham. diminuindo essa frequência, acabei não respondendo tanto, dar uma olhada mais pra de fora, assim, porque São infelizmente muitas pessoas também, né? sim, sim, humanamente acaba sendo bem complicado. Mas eu sempre tô ali olhando, mano. É uma parada que eu não consigo me desgarrar, que eu sempre vou olhar, vou ver uma mensagem. E aí, por que eu tô te falando isso do Instagram? Tati mesmo já chegou a pedir a mim, pô, por que você não vê alguém pra de repente responder suas mensagens? Falei, cara, mas aí não sou eu, aí É, no, você perde aquele contato eu com o quero eu público. quero sempre ter o contato. Mas ela falou, pô, mas vai chegar um momento, cara, você tá 4 horas já aí. Vai chegar um momento que você vai ter que ficar 24 e você não vai conseguir mais. Você só vai parar quando você perceber que 24 horas do seu dia não é suficiente. E aí não vai ser saudável pra você. Então, infelizmente, você acaba diminuindo essa frequência. E, mano, eu creio que a grande maioria do público entende isso também, entende esse lado. Sim, Tem uma dá, galera dá. que às vezes te manda uma mensagem ali, ela acha que só existe ela no mundo, que só tem a mensagem dela no seu privado e ela reclama. Mas infelizmente Uhum. não tem como, assim, tipo, agradar essa pessoa, né, que não entende esse seu lado. Mas, mano, quando eu falo pra você que eu saio dessa situação de tentar me eximir dessa responsa de que o Arthur, ele é uma pessoa diferente do Arthur, e eu sempre quis colocar essas pessoas iguais. O Arthur e o Arthur é a mesma pessoa, o mesmo cara. Porque, querendo ou não, você, Macedo e eu, são pessoas como qualquer outra, mano, do Com dia a qualquer dia. Se a outro. gente tá no shopping, a gente é igual a qualquer um que tá ali no shopping, se a gente tá no. Independente. Assim como nós somos pessoas de qualquer outras, nós somos também. Tanto igual a pessoas que trabalham com filme, com televisão, com quem é cantor. Todo mundo é humano, todo mundo é uma pessoa normal, assim. Então, quem se endeusa, assim, eu acho que tá errado, tá ligado? Eu acho que esse papo é de pessoas, assim, que sabem que são. Que, mano, sua função é gravar um vídeo aqui e postar na internet. A sua é de limpar uma rua, a sua é de cozinhar. E somos iguais e acabou. Eu sempre levei por esse lado. Mas isso também sempre foi uma forma de eu me tirar um pouco da responsa de que não é só isso, tá ligado? Você Uhum. tem esse lado de que o cara, às vezes, você acaba entrando ali na vida do cara sem saber. E aí, mano, eu já recebi mensagens, por exemplo, essas mensagens no Instagram, se eu não ficasse olhando ali direto, como eu olho até hoje. Pô, eu já recebi mensagens do cara chegar pra mim e falar assim, pô, Arthur, é... pô, tu é muito meu amigo, eu quero dizer que só você vai saber que tô indo aqui porque amanhã eu já não vou estar aqui entre nós, pra não ser tão claro aqui, porque o Sim, sim. YouTube é Aham, meio sei. Eu complicado. entendi, entendi. Amanhã eu já não tô aqui mais entre nós. E eu parar assim o que eu tô fazendo, já aconteceu, né? Mais de uma vez. De eu parar o que eu tô fazendo assim, Tati, ó, cancela o filme aí, Tati acabou de fazer pipoca. Aconteceu uma vez. Eu falo assim, Tati, ó, cancela o filme aí. Ela tava com a pipoca na mão, os dois refri assim, já trazendo pra gente ver um filme. Cancela o filme aí, não vai dar pra ver contigo agora não. E ela reclamava, fala, por quê? Eu falei, tem um cara aqui falando pra mim que amanhã não tá entre nós, tem que trocar ideia com ele aqui pra entender. E eu chamar o cara e falar, e aí, mano? Pô, que isso? Vamos conversar, o que que tá acontecendo? O que que tá rolando? Pô, e aí, pá? Pô, não é assim não, pô, vamos ficar tranquilo, pá, e tentar Sim, acalmar, sim. tentar trocar ideia, entender se aquilo de fato é real. Porque às vezes o cara só quer chamar sua atenção também, Só te chamar a gente atenção, tem que é. ter esse filtro, infelizmente na internet rola isso. Mas se for verdade, você tem que estar ali cumprindo seu papel de amigo do cara, sendo tipo assim, eu não tô dizendo que todos são meus amigos, eu não tô fazendo meu papel de amigo ali, tá ligado? Do cara que precisa de mim naquele momento. E aí, mano, o cara chegar uma semana depois e falar, pô, mano, obrigado. Aquela vez lá, tava com a cabeça meio perdida e, pô, tu me salvou, pá. Então, assim, quando aconteceu essas coisas, e foram mais de duas, três, sei lá, eu já perdi as contas de fato de quantas vezes aconteceu, assim. Perdi a conta não, foram de 4 a 5 vezes, assim. É algo tão marcante, Uhum. tão emocionante que me faz me recordar de cada uma história dessa, né? Sim. É, e aí, mano,
quando eu entendi, olhei pra aquilo ali, eu falei assim, cara, não adianta eu só me colocar no lugar de, pô, eu sou normal igual você, porque o cara que tá te assistindo ali, ele não vai te enxergar assim, não adianta eu me enxergar assim e o cara não. Então, tipo assim, essa resposta aqui eu vou pegar, tá ligado? Então eu vejo muito Sim. assim, pra te responder, né, e o que que eu acho que é ser o Arthur, o que que eu acho que é ser o Arthur. Cara, eu me vejo como uma pessoa normal que se coloca numa responsabilidade que eu de fato não queria ter, mas que bate no peito e assume a responsa que tem. Eu acho que isso resume bem, tá ligado? Ocasionalmente, o seu trabalho leva a isso, né? Sim, Não tem, sim. é complicado essa questão. Mas, consequentemente, com o seu canal indo é, crescendo muito, além dos inscritos que gostam de você, aqueles que é fã, realmente que é fã de você, isso também te traz alguns haters. Como você lidar com os haters? Tipo, o que você pensa, se você não responde, como que você lidar com a questão disso? Ah, mano, eu já fui de ligar mais, assim. Hoje em dia, é o que eu falei ainda mais cedo, né? Quanto mais iluminado você fica, mais escuridão você atrai, né? Isso é fato, mano. Isso é fato, isso é fato. Quanto mais você se ilumina, mais escuridão você tá atraindo, porque você tá iluminando tudo e o que tá em volta tudo é escuridão. Então, assim, eu acho que ninguém odeia o fraco, né? Então, tipo, é natural. Internet, quem trabalha com isso, eu acho que já virou um assunto assim, já de lance de hater pra quem é criador de conteúdo. Eu acho que é uma questão mais de você ignorar mesmo, saber filtrar bem também, né? Esse lance Aham. de o cara é hater ou ele, pô, ele tá fazendo uma crítica construtiva ao seu trabalho. Porque tem gente, mano, que até se veste de crítica construtiva. é, E, mano, não tem como você receber uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada, tá ligado? Então, tipo, às vezes o cara, ele usa ali a carta do. É uma crítica construtiva, mas ele só tá te hateando, tá ligado? E às vezes, Uhum. mano, o cara também tá fazendo uma crítica construtiva contigo e ele acaba sendo, de certa forma, visto como hater porque ele não sabe falar. Ele não sabe trocar uma ideia. Tipo assim, às vezes, pô, Aham. você, sei lá, você fez um vídeo ali que o, a sua voz ela ficou atrasada, né? O som do jogo falhou. Aí o cara vem reclamando como se ele fosse dono do canal, dono do coisa. De que, mano, pô, melhor isso aí, tá tudo errado. Mano, o cara tá assistindo esse conteúdo de graça. Saiba pelo menos falar, mano. Você não tá pagando nada por aquilo. Sim. Você não tem. Querendo ou não, você não tem direito sobre aquele conteúdo. Aquele conteúdo é do cara. Se tá ruim, você só não assiste. Ou você só sai, ou você só não volta, sei lá. Mas, tipo, ficar xingando o cara porque o cara cometeu um erro de, tipo, de edição, Sim. tá ligado? Então, É. assim, deixa de Pode ser uma falar. crítica construtiva e passa a ser um hater. Então, assim, existe Sim. haters e haters, tá ligado? Assim como existe críticas construtivas e críticas construtivas. Então, às vezes, é o que eu falei, é muito sobre você filtrar isso. E os que são de fato só hater mesmo, como que eu lido com isso? É isso, né? Eu tento olhar os haters pros caras que querem de fato reclamar pra de certa forma acaba construindo algo, ou os que são de fato hater mesmo. E, mano, hater em qualquer rede social que você tenha, seja Instagram, Twitter, YouTube, qualquer uma. Tu vai lá, aperta o botãozinho de bloquear e acabou. Ele não tem mais o que fazer. E eu até acho engraçado, porque no YouTube, não sei se você sabe disso, mas o YouTube ela é a plataforma mais desgramada correta que tem. Porque a forma de bloquear a pessoa do YouTube ela é totalmente diferente da forma da Twitch, da forma do Twitter Instagram. e do Instagram. Por quê? O YouTube, ele bloqueia o cara, mas o cara continua conseguindo responder, continua conseguindo mandar o comentário, continua conseguindo fazer tudo no seu canal. Só que ninguém vê, só ele. Nem você vê, nem outras pessoas vê, nada. Então o que que acontece? Ele vai continuar sendo hater, só que nisso ele tá dando interação ao seu canal, ele tá dando watch time, ele tá voltando porque ele tá achando que todo dia ele tá comentando lá e tá sendo visto. E ninguém tá vendo, mano. E ele tá sendo E ele fica extremamente lá solitário. solitário. Só que ele tá É. dando dinheiro no seu canal, porque ele, de certa forma ele tá entrando ali e ele só tá te ajudando. Então, depois que eu entendi isso, que o hater ele mais ajuda do que atrapalha, cara, Aham. não é que eu quero colecionar hater, mas, mano, tanto faz, hater ou não, vai mudar nada. Se ele estiver ali, ele vai estar me ajudando, ele vai estar, de certa forma, contribuindo com o meu trabalho, ele vai estar me gerando monetização, ele vai estar me gerando interação, porque ele tá comentando ali, só que ele já foi bloqueado, ele nem sabe, tá ligado?
Então, Aham. assim, essa forma que eu lido com o hater. Se no passado eu já liguei mais, mas, cara, hoje em dia eu faço uma live ali, tem, pô, 3 mil pessoas na live, 4 mil pessoas na live, vem um cara que quer aparecer mais do que todo mundo. De repente o cara já até tentou de outras formas aparecer, nunca conseguiu. Eu vejo como um cara que é completamente frustrado, assim, na vida dele, porque, mano, pra mim não tem Ah, sentido. Assim, ó, se eu entro no seu canal e eu não gosto do seu conteúdo, eu não gosto de você, mano, eu tenho tem quantas opções nem. de canal pra ir pro que eu gosto, tá ligado? Sim, sim. Eu não preciso nem entrar no seu canal pra comentar uma bosta. Basta eu não entrar no Exato. seu canal, mano. Acabou. Imagine se a internet fosse assim. Ah, tudo que eu não gosto eu não comento e vou para tudo que eu gosto. Tá ligado? Acabou. Tipo, simples assim. Eu sou mod na sua live, né? Você me colocou como mod lá. E eu vejo muito isso lá no seu canal. Quando você tá fazendo live. E como eu sou mod lá, ih, velho, botãozinho de timeout ali, come solto, mano. Quando eu vejo um cara tumultuando ali, fazendo graça, querendo fazer gracinha, eu já dou timeout, já que é pra Não, ele ficar e esperto já. normalmente, cara, esses caras assim, já aconteceu comigo, mano, de eu encontrar hate na rua, de, pô, o cara que quer chamar, ficar de gracinha com você em internet e quando te encontra. E eu sou do tipo de pessoa que eu ajo na internet tanto quanto eu agiria pessoalmente. Então, se eu falar Uhum. bosta pra alguém na internet, 100% de chance de que se eu tivesse na frente dessa pessoa, eu falaria a mesma coisa. E se eu não falasse na internet, 100% de chance de eu não falaria a mesma coisa pessoalmente. Só que na internet, mano, acho que, sei lá, 95% das pessoas que são haters de internet, quando eles te encontram na rua, não eu, mas quem ele tá hateando encontra na rua, mano, é o tipo de cara que ficaria todo encolhido. Sei lá, num grupo de 10 pessoas, ele seria o cara que ficaria quieto, falaria com ninguém, ficaria excluído, se excluiria e ficaria encolhido. É esse cara que é o hater da internet, tá ligado? Então, mano, Verdade. para você brigar com esse cara, tipo assim, tu tem que ser tão derrotado quanto ele, mano. Então, quando você se importa com hater hoje em dia, tipo, no meu caso, né? Quando eu me importo com hater, cara, eu tenho que ser um derrotado, mano. Porque o cara já é um derrotado dele ser hater de alguém. E foi o que eu te falei. Claro que antes de tudo, eu tenho que filtrar o cara que é hater, o cara que não é hater, mas tá parecendo um que não sabe falar, ou o cara que tá fazendo a Uhum. crítica construtiva. Então, pra esse cara que é só hater, pra mim ele é só um derrotado na vida mesmo, assim, porque se ele tem a opção de um controle de fato ali pra decidir o canal que ele quer ir, gostar e ficar lá e só digitar elogios, pra que ele vai num canal que aparentemente ele não gosta, ou ele odeia, ou ele tá achando ruim e ele continua ali e digita algo naquele canal? Pra mim. Então, assim, eu sou muito tranquilo com essa questão, assim. Depois de tantos anos de trabalhando com isso, já nem olho mais pra esse assunto, assim, é muito. É, eu, eu, eu assim, particularmente, eu acho, pelo menos nunca falaram nada. Já aconteceu brigas ali durante a minha live ali, mas eu me abstive, né? Não quero me envolver em treta. Isso eu já deixo avisado pra todo mundo, pros meus mods ali da live. Eu falo, ó, falou mal. Se alguém entrar aqui e fala mal de outras pessoas, de outros clãs ali, no caso do Squad Busters ali, né? Outros clãs, vim encher o saco, é timeout e acabou. É, Eu pô. não quero problemas pra minha cabeça. Sem E, pô, fofoca. então, exatamente. E tipo assim, eu sou um cara bem tranquilo. Quem assiste meu conteúdo sabe. Eu sou bem na minha, bem tranquilo, não gosto de treta, não gosto de fofoquinha, enfim. Mas eu não tenho, acho que eu não tenho um hater que chegou ali no meu canal ainda e fez alguma coisa que eu não gostei. Mas por eu ser bem tranquilo, eu não sei como eu reagiria aqui, como o meu canal é novo, assim, teoricamente é novo, e o meu conteúdo é só focado em Squad Busters. Eu não sei como eu reagiria ali, tendo alguns haters ali. Isso, obviamente, como você falou, consequentemente, o seu trabalho vai te trazer alguma coisa. Porque vai ter gente que gosta e vai ter gente que não gosta. E isso não dá o direito da pessoa vir aqui no seu conteúdo e te escorraçar. Mas é uma coisa que eu não sei ainda, né? Ainda não cheguei nesse patamar de ter um hater. E eu acho que é assim, o cara, quando ele sabe que venceu, é quando ele aparece um hater lá. Pô, venci na vida. Tem um hater, mano. Venci na vida. É, Da mano, hora. eu acho que os próprios haters, né, as pessoas se reconhecem como haters hoje em dia. Isso tá cada vez diminuindo mais, assim, pô. É óbvio que o ambiente da internet, ele nunca vai deixar de ser um ambiente extremamente tóxico, assim, em vários cenários, assim. Uns cenários mais tranquilos, outros menos, assim. Mas no geral, eu acho que os criadores como um todo, eles passaram a lidar mais
de forma mais tranquila em relação a esses assuntos, principalmente depois que os criadores vão descobrindo mais o botão, que o botão de bloquear é a sua principal arma que você tem, mano. Porque o cara chega ali pra te hatear seu conteúdo, seja no vídeo e tal. Eu até respondo alguns, outros, assim, foi aquilo que eu te falei. Muitas das vezes eu não sei se o cara tá ali querendo só Aham. criticar, ou se ele tá ali realmente sendo hater. Às vezes, tem vezes que eu respondo também, tá ligado? Igual já aconteceu Uhum. com uma vez, há não tanto tempo assim, por exemplo, eu tenho dois canais, né? O Sim. canal um e o canal 2. Lá no canal 2 quem cuida do canal 2 é minha esposa, né? A Tati, que ela que cuida do canal lá. Ela faz as edições, faz a thumb, ela que posta os vídeos. Ela que cuida como um todo, né? Olha os comentários assim. Eu sempre vejo também como tá o desenvolvimento do canal. Eu sempre abro os comentários também. Só que, como ela nunca foi do lado de cá, ela sempre ficou no bastidor, sempre me ajudou por parte de bastidor, ela nunca teve um contato tão direto. Tipo assim, por mais que ela aparecia nas lives, ela sempre no chat ela tava. Então você vê que no Sim. chat ali, se a Tati tiver no chat de uma live minha, significa que você vai ver um monte de gente bloqueada de que fala besteira. Aí você vai ver lá, Sim, Tati eu sei. Carvalho bloqueou, é normal. Que ela ela nunca teve tanto assim esse contato mais direto e ela fica muito bolada. E aí no canal 2 Imagino. sempre que tem um hater ali no vídeo, nos comentários, sempre não, mas no início, quando a gente começou a ativar o canal 2 assim, que ela começou a comandar mais lá pra realmente ter mais vídeos lá, ela começou a me mostrar muito comentário, mano. Tipo assim, olha a bosta que esse cara falou, vê isso aqui. Aí ela ficava me cobrando, assim, você não vai responder esse cara, não? Porque ela sabe que eu tenho muitas sacadas, eu tenho boas respostas, assim, tipo, Aham. se eu for pro lado da discussão, eu vou me nivelar. Você vai ter argumento pra debater. Só que o problema é que eu me nivelo ao cara. Por isso que eu já não Sei. faço Ah, mais. entendi, Então, entendi. tipo assim, eu vou pra esse lado, assim, se eu tiver que entrar, hoje em dia eu não entro mais nenhuma e tal, mas era mais quando eu era mais novo, assim, e também não entendia muito sobre o que é hater na internet. Mas assim, ela me conhece, tá ligado? Então ela sabe que eu não sou de deixar barato, não sou de levar desaforo, então eu vou falar ali o que o cara provavelmente não quer ouvir. E aí ela vinha muito assim pra esse lado meu, né? E aí, você não vai Aham. responder esse cara, não, olha a merda que você falou. Aí eu falei assim, presta. Aí eu falava assim, presta aqui. Aí ela pegava. Ela esperando assim, eu ia lá, clicava nos três pontinhos, bloqueava o cara pra sempre, nunca mais ele comenta. Pronto, tá resolvido. Tipo assim, ela, né, ela ficava, tipo, no início, né? Ué. Ué, mas, cara, pra que eu vou perder tempo discutindo com esse cara aqui? Tipo, se você, olha só, se você é inteligente e você discute com um tonto, com um tolo, você é um tolo, pô. Você não é mais inteligente, entendeu? Entendeu? Então, é esse lado. Tem um botão do bloquear, mano. Então, pra que eu vou ser um tolo se eu sou um inteligente dessa situação? O tolo é o cara que tá ali falando a merda dele. E eu sou inteligente por estar entendendo que aquilo ali é uma merda. Então, Aham. eu clico nos três pontinhos e bloqueio o cara e pronto, mano. Eu não vou me tornar tolo igual ele, tá ligado? E, Sim. e ela começou a ir pra esse lado, só que ela começou a se estressar muito. Eu falei, Tati, faz um favor, para de me mostrar esse tipo de coisa e para de ver também esse tipo de coisa. Se você vê, para de dar ideia, cara. Foca nos comentários que, pô, estão ali te elogiando, estão ali contribuindo de alguma forma, estão ali de repente mandando uma mensagem que, pô, seja legal interagir. Foca nesses Aham. comentários. Toda vez que você mostrou um comentário até hoje, foi só esses comentários zoados, pô. Você não chega pra mim e fala, Sim. mostra olha o comentário legal. Tá ligado? Tem que olhar pros comentários legais, pô. Você vai dar atenção pro comentário ruim e os comentários da galera que te apoia. Sim, Então, assim, exatamente. é esse lado, mano. Hoje eu vejo por esse lado. Tô vendo ali os comentários, sem comentários. Vou olhando um a um ali, vejo se tem alguma pergunta, dou coraçãozinho. Ah, tem um cara falando merda. Nem reparo muito o que ele tá falando. Vejo as primeiras Só coisas ali, passa e acabou. bloqueei ele, pronto, não comenta mais no canal. Aí desço, continuo, dou coraçãozinho no outro, dou uma risada do que o outro falou. Tem as brincadeiras também que você tem que levar pelo lado esportivo, não é hater. Às vezes o Sim, cara fez sim. uma brincadeira contigo ali no comentário. Também não vou olhar pro lado de, pô, o cara é hater. Não, o cara tá querendo zoar, mas é imaturo, tá de boa. Fica no canal aí, não vou responder, mas também não vou bloquear. Então, assim, Aham. eu olhava muito de boa, mano, essa questão de hater, assim, não me afeta, assim, 0%, mano, 0%. É, tem que ser assim, né? Tem que ser assim pra manter a saúde mental em dia. Porque senão o cara pira. Sim. E mudando um pouco, assim, não tanto de assunto, mas o seu canal hoje é focado em Clash Royale. Eu vejo que você já postou alguns outros jogos no canal. Inclusive Hoje você Farlight, hein? tem, inclusive, Farlight. Tanto que eu tô nesse vídeo aí, que você postou um vídeo de Farlight comigo ali. Uma partida que no final ali foi bem interessante, pra quem quiser ver aí, né? Hoje em dia, você tem
essa vontade de postar outros jogos nesse canal principal seu? Ou você vai realmente só manter no Clash Royale ou testar algum outro jogo? Cara, assim, quando surgiu o Farlight, eu tava muito vidrado no Farlight. Você jogava comigo, você sabe que a gente fazia uma gameplay até que diária, né? Nossa, todos os dias, pelo menos 2, 3 horas por dia. Ou você entrava e eu tava lá, eu tinha o Du, né? O Danzinho, então você sabia que eu sempre jogava direto com ele ali. Se eu jogasse 50%, ele tinha ciúme também. Então eu só podia jogar com ele. Mas brincadeiras à parte, assim, a gente fazia um duo ali que você. Quando eu te conheci também, eu já fazia duo com ele, você sabia, então eu tava muito tinha o Zik, né? Eu fazia duo você com com o o Zik. Exatamente. E a gente não era muito fã do squad, né? A gente preferia o duo mesmo, então calhava até de a gente se encontrar um contra o outro e tal. Mas assim, eu cheguei a fazer conteúdo do Farlight, né? Fiz, eu acho que 1 ou 2 vídeos, não me recordo, eu acho que foram 2 vídeos. Um foi com você, um eu tinha feito antes, jogando a primeira vez também. Cara, eu sou muito assim, ó. Quando o Clash Royale lançou, e eu comecei no Clash Royale, existia uma hashtag no Clash Royale que era Clash Morreu. Era hashtag Clash Morreu. Todos os grandes youtubers de Clash Royale estavam saindo do Clash Royale. Eu não sou da era de ouro do Clash Royale. Eu não sou da leva onde os criadores ficaram gigantescos. Não, eu sou totalmente do depois disso. Eu sou depois do que a galera saiu, que o Clash deu uma baixada nas views, na quantidade de jogadores jogando. Eu sou da época do depois, né? Depois do Meteoro. E aí eu entro, quando eu fazia as lives, a galera, Clash morreu. Aí eu sempre respondia, se o Clash morreu, deixa comigo, eu sou o coveiro do velório, eu que vou cuidar então. Aí eu sempre tinha isso, né? E aí, mano, tinha o Free Fire também na época. E eu jogava o Free Fire. Só que não me pegou, não me te prendeu. Não me prendeu. E aí, cara, eu falei, não, vou continuar no Clash, tá todo mundo pro Free Fire, muita visualização, tudo que é live bombando de Free Fire, eu lá, livezinha de Clash. Quase, não tinha mais ninguém fazendo live de Clash. No YouTube, eu acho que só eu fazia live de Clash, assim, não fala nem de grande criador. Não tinha nenhuma live de Clash Royale no YouTube, não tinha ninguém fazendo nada. Assim, uma hora ou outra fazia o KR Games, assim, mas era só competitivo, mas jogando, puxando, jogando ao vivo mesmo, não tinha, mano, não me recordo, assim, de você pesquisar e vir na busca Clash Royale. Não tinha. Só que de Free Fire, mano, tinha assim, a porrada de todas as lives lotadas de gente. E, cara, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu não vou fazer só porque tá todo mundo fazendo, eu não vou fazer... Até hoje, assim, por mais que eu viva do canal, viva disso, queira crescer... Ainda assim, mano, você falar pra mim, porra, tu joga esse jogo aqui que tá bombando, seu canal vai estourar, você vai virar... Mano, mas... Cara, eu vou gravar o vídeo ali sem alegria, sem ser eu, sem vontade. Porque não é o que eu quero fazer, tá ligado? Não é isso que eu quero fazer. É a mesma coisa que você falar pra mudar de profissão hoje que eu vou ficar milionário. Beleza, mas pô, eu vou ficar feliz pra caramba. Eu posso até fazer por um tempo pra ganhar um dinheirinho ali. Mas no fundo, eu não vou ser eu ali. Não é o que eu gosto. Então, quando eu falo disso, eu falo também da criação de conteúdo. Meu canal tem 7 anos e são 7 anos de Clash Royale. Nunca migrou pra nada. Eu nunca fiz outra coisa, depois voltei pro Clash, não. É 7 anos interruptos de Clash Royale. Eu sou totalmente aberto a fazer qualquer coisa. O Clash Royale não me impede, a galera, tipo... eu vejo que outros criadores foram, teve uma galera que foi apoiar, outras não. Acontece, é um ciclo. Assim como vários inscritos no seu canal, por exemplo, eu tenho 530 mil inscritos. Cara, muitos deles não jogam mais, muitos deles estão fazendo qualquer outra coisa, menos olhar para o meu canal. Inscritos é algo que fica lá, mas não é de fato... não é 530 mil pessoas que assistem todos os dias. Então, ciclos, mano. Uma hora você tá gostando de uma coisa, outra hora você tá gostando da outra. E eu não me prendo a isso, eu não tenho medo de falar assim, vou jogar outra coisa aqui, ninguém vai me apoiar mais, eu tô ferrado. Não tenho isso. Só que nunca de fato surgiu isso. Nunca surgiu esse lance de falar assim, caraca, agora eu tô jogando isso aqui, tô viciado nisso aqui, agora eu vou fazer conteúdo só disso aqui. Mano, nunca surgiu. Mas eu também não sou preso a isso não, mano. Se amanhã surgir um jogo top, que me prenda de fato, que eu ache sensacional, meus amigos joguem, a galera do meu canal curta também, uma boa galera ali, se eu me ver no ambiente de um jogo que me deixe à vontade e tal, eu vou criar conteúdo do jogo tranquilamente, assim. Sem empecilhos, tá ligado? Mais uma parada que eu gostaria muito de fazer hoje em dia é React. Eu já tentei fazer, já fiz algumas lives. Eu acho que eu me daria bem fazendo reacts assim de coisas engraçadas, de coisas assim de entretenimento e tal. Quando eu fiz, a galera que tava assim gostou pra caramba, apoiou bastante assim. Eu acho que se eu fosse fazer outro conteúdo hoje em dia, eu ia fazer algum conteúdo relacionado a React e tal, essas coisas.
compartilhar minhas ideias, eu falar um pouco do que eu acho, essas coisas assim. Eu acho que eu ia por esse lado, assim, mais até do que jogo. Se parar pra eu Legal. pensar, assim, sobre o futuro, eu acho que eu penso mais até do que um outro jogo, porque não sei se ia surgir um jogo, assim, que me prendesse tanto quanto o Clash me prendeu. O Farlight me prendeu também pra caramba, assim, eu queria muito ficar criando conteúdo de Farlight também. Mas o Farlight viajou, né? Deram mole pra caramba com o Foi de jogo. arrasto. Jogaram fora Verdade. um potencial de jogo incrível que tinha. O nome em si era muito ruim também, eu acho que não chamava atenção, É, mas não chamava atenção. o Farlight jogo 84. era muito difícil você jogar o jogo e não se prender, mano. Você jogar ali, fazer 3 gameplayzinhos e depois não continuar, era muito difícil. Só que pra isso tinha que levar pras pessoas e o Farlight não tinha esse papel de levar pras pessoas. Então, É, eu assim, acho que pecou muito, né? quanto a jogo, conteúdo, eu não sou preso. Por mais que pareça que eu tenha 7 anos de Clash Royale, eu sou preso, mas não, mano. Eu faço porque realmente eu gosto até hoje, então quem me acompanha tem que saiba disso, né? Que se eu ainda faço é porque eu ainda gosto do jogo, eu gosto de jogar, eu gosto de fazer conteúdo do jogo. Faço porque de fato eu gosto. Se eu não gostasse mais, eu já teria parado e teria já começado outra coisa. E hoje o jogo tem a mesma importância que tem pra você lá do começo, ou não? Na minha vida, assim, no todo, como E a assim? questão do canal, por exemplo, quando você começou a criar conteúdo, você tinha, por exemplo, pô, nossa, tô animado pra criar esse conteúdo. Beleza. Hoje em dia você tem essa mesma cabeça, tipo assim, nossa, vai lançar, sei lá, uma atualização, tô animado pra fazer isso. Ou pra você se tornou aquela coisa mais seca, mais dura, tipo, pô, vai ser atualização, eu tenho que gravar. Beleza. Tem que gravar conteúdo. Ou não. Cara, não, assim, porque, tipo, foi o que eu falei, né? Eu ainda gravo porque eu gosto bastante do jogo, eu ainda jogo. Antes eu jogava mais, assim, tipo, eu passava mais tempo do meu dia sem estar gravando jogando. Hoje em dia eu passo menos. Hoje em dia eu faço mais nos vídeos, nas lives e tal. Querendo ou não, mano, já são 7 anos jogando o jogo. Chega uma hora que você satura também de jogar o mesmo jogo todos os dias, toda coisa. Óbvio que é aquilo que eu tava te falando e nem sabia que viria essa pergunta, mas você tem muito mais sentimento de nostalgia, recordação e apreço pro primeiro ano. Isso vale pra maioria das Sim. coisas que você faz, mano. Primeiro ano do seu trabalho, primeiro ano de faculdade, primeiro ano de várias coisas, você tem isso, né? Então, óbvio que Uhum. antigamente, lá no início, eu tinha mais euforia ao Clash. Só que existem coisas que também não tão ao seu alcance. Por exemplo, se hoje entrar uma mega atualização do jogo, que todo mundo acha sensacional, que só tem elogios, que a comunidade como um todo, ela olha pra isso e fala assim, caraca, era isso que tava faltando, isso vai ser top pro jogo. Mano, esse mesmo sentimento de euforia que eu tinha antigamente, ele aflora completamente pra gravar vídeo e tal. Só que hoje eu tenho o mesmo sentimento da comunidade. Caraca, eu amo esse jogo. É um sentimento de amor e ódio pelo jogo. Sim, Porque sim. você sabe que você não consegue largar, você ama o jogo, mas o jogo às vezes dá vários vacilos, às vezes não, a maioria das vezes, dá vários vacilos em vários aspectos, assim, que se a gente entrar, a gente teria que fazer um podcast só pra falar de pontos do Clash Royale, mas que acaba desanimando muita gente. Muita gente para de jogar por isso. Nós, como criadores, acaba desanimando de criar um conteúdo, porque tá além do. Não é sobre eu, sabe? Não é sobre se o Arthur é tão animado a fazer vídeos como antigamente faz hoje. Não é só sobre isso. Não tá só dentro desse alcance pessoal. Tá também na dependência de que o jogo seja bem trabalhado, bem gerido, bem administrado. Então, depende, né? Se for bem gerido, se vier uma parada top, se realmente, de fato, acontecer uma parada legal, tipo assim, surgir novos eventos, surgir novas formas de jogo e tal, mano, eu vou estar sempre com o sentimento de euforia que eu tinha de sempre. Porque quando isso acabar, vai ser também o momento que eu vou parar de fazer conteúdo do jogo, porque eu só faço porque eu gosto de fato. Sim. Entendi. E o Squad Bus, você tem jogado ele ou não? Cara, eu joguei no início, eu joguei lá na Finlândia. Comecei a jogar bem no iníciozinho também, mas é aquilo que eu falei, eu tenho uma dificuldade terrível de que jogos me prendam. Comecei a jogar pra Brawl Stars. Me prendeu, joguei, fiz conteúdo no canal, acho que eu fiz 1 ou 2 vídeos, não sei se foi 2 ou foi 1. Na verdade, eu acho que eu fiz um vídeo, gravei o segundo e não postei. Por quê? Porque eu tinha que decidir assim, eu vou continuar jogando depois de eu postar esse vídeo aqui? Aí eu falei, espera que eu vou ver. Aí veio uma temporada no Brawl Stars de Buzz Lightyear, não sei se você viu. Sei, sei, eu Caraca, joguei. aí eu tava entrando pra jogar, tentando upar personagem, não sei o que. Até liberei um personagem novo lá, que eu gostei, um Brawler lá novo. Mas aí, tipo assim, você tinha que jogar com o Buzz Lightyear, você ficou um mês inteiro jogando só de Buzz Lightyear, tipo... Tudo que você entrava era Buzz Lightyear, tudo que você fazia era Buzz Lightyear. Aí, pô, aí eu olhei e falei, ah, não, vou entrar mais não. Aí eu fiquei um mês sem entrar, mais de um mês. Aí esses dias eu fui entrar de novo. Ou seja, não me prendeu em nada, tá ligado? Eu vi uma parada do jogo ali que me fez parar, aí não Uhum. me prendeu e eu não voltei a fazer.
Com o Squad Buds aconteceu a mesma coisa, só que não teve algo que me fez não ficar jogando. É que de fato eu sou muito difícil pra me prender em jogos, mano. É muito complicado fazer eu ficar preso em algum jogo. Entendi. Não sei se você tem acompanhado a questão do Squad Busters, porque o jogo tá há muito tempo sem atualização. Aham, Acho que, se eu não me engano, são 3 meses. E eles adiaram essa atualização que vai chegar agora dia 13, né? certo. Nesse próximo dia 13 agora. Era pra vir mês passado e eles adiaram. E a comunidade em si saiu muita gente do jogo por conta disso, porque o jogo acabou se tornando algo, teoricamente, que muita gente fala chato. Porque Aham. ficava na mesmice, era a mesma coisa. Muita gente ali gastou muita grana pra poder evoluir os seus personagens. Você jogou, você sabe como funciona. Mas agora, dia 13, vai ter uma próxima atualização. O Squad Busters, mesmo que não te prendeu, você acha que com essa atualização pode ser que traga novamente os players e outros players? Porque nessa atualização já foi informado que o modo de jogo vai mudar completamente ali, o modo de jogo, algumas raridades, vai chegar uma moeda nova pra dentro do jogo. Enfim, vai vir muita coisa interessante. Tanto que no sábado vai ter o Squad Up, né? Que é o squad pra gente saber o que vai chegar na atualização. Certo. Você acha que na terça, que no caso seria a atualização, vai trazer mais público pro jogo? Ou é um possível aí, assim como o Clash Mini, pode ser que o Squad Busters acabe da Supercell em modo geral? Então, o Squad Busters, ele é um jogo que eu percebi, né? Dos jogos que a Supercell faz, né? Por exemplo, agora tem o Moco também, que é um novo jogo da Supercell. Já houveram vários jogos que a Supercell fez, né? Eu, inclusive, Sim. eu participei, eu fui lá na Finlândia e teve uma convenção lá, né? Uma palestra, né? Onde mostrava lá todos os anos, todos os jogos que a Supercell criou, ou pelo menos apoiou na criação ali. E todos os jogos que acabaram, que não tiveram continuidade. Cara, é impressionante a quantidade de jogos que tem ali, mano. Tipo assim, de jogos que você nunca ouviu falar até, a jogos que você lembra que você nem sabia que era da Supercell também, que você lembra que acabou. Então assim, a Supercell ela tem um potencial de fazer jogos que é, mudam Descomunal. mudam o cenário dos jogos mobile no mundo. Sim. Jogos que atravessam gerações. Jogos que, se a pessoa nunca jogou, ela já ouviu falar. Por exemplo, Clash of Clans e Clash Royale são os principais jogos da Supercell que atravessam gerações, mano. Você tem pessoas de 50 anos mais até pessoas de menos 15 jogando o jogo. Uhum. Ou pessoas que já jogaram nessas idades. Então, atravessa de fato gerações mesmo, assim. Então a Supercell ela tem esse potencial. Então quando ela está disposta a fazer algo dar certo, a investir nisso, a trazer suas atenções para esses determinados projetos, a tendência sempre é que dê certo, que funcione. E eu acredito que a Supercell também não vai criar um jogo como Squad Busters, como até outros jogos que não tiveram continuidade. Eles não vão criar esses jogos com o objetivo de que esses jogos não tenham continuidade. Tipo, claro que eles vão olhar para um lado de que, mano, é para fazer sucesso. O Squad Sim. Busters, ele é um jogo que ele engloba todos os outros jogos da Supercell. Então, por exemplo, Hay Day, Pum Beach, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, todos eles são englobados dentro do Squad Busters. Então, Sim. é um projeto muito diferente que a Supercell criou, se você comparar ele com Clash Mini, por exemplo. É um projeto muito mais dinâmico, muito mais nostálgico, muito mais atrativo para o público em Uhum. geral. E ele é um jogo de um potencial enorme, assim. Quando eu vi o jogo pela primeira vez na Finlândia, eu falei, cara, esse jogo tem muito potencial. Então, aquela mesma ideia que eu te falei sobre o sentimento de euforia, vale para isso também. É, esse sentimento de euforia nos plays, para que eles voltem a jogar, para que eles voltem a baixar o jogo, voltem a participar da comunidade e façam o jogo dar certo, esse sentimento de euforia para trazer isso dentro das pessoas não depende da gente, nem do player, nem de você como criador, nem de mim, nem de ninguém. Depende de uma empresa, mano. Depende da Supercell. Então, Uhum. eu não tenho como te responder isso, ou, tipo, sem ver de fato como virar a atualização e como isso vai impactar de fato no público. A tendência e o que eles trabalham para isso, o potencial que eles têm e o histórico de jogos que eles já têm, a tendência é que seja sempre pro lado positivo, mas pode acontecer, claro, o lado negativo. Então, mano, Sim. assim,
depende deles. Depende exclusivamente deles. Não há uma resposta para isso até a gente ver de fato quão impactante isso vai ser quando isso for lançado. É, exatamente, é o que eu também penso. Porque muita gente me pergunta, né? Ah, será que essa atualização vai ser boa? Eu falo, cara, mas eu não sei. A gente tem que esperar chegar pra gente Sim. jogar e ver se vai ser atrativo pra gente jogar ou não. E é que nem como o meu canal é focado em Squad Busters, eu até falo pra galera, falo, ó, se o Squad Busters após essa atualização não vingar, eu vou ter que fazer um plano B. Uhum. Porque se o canal tá focado em Squad Busters não for pra frente, o que vai ser do canal? Então é algo que nem você falou, só depende da empresa manter o jogo bem, um jogo atualizado, um jogo mais dinâmico ali pra gente, pra atrair o público a querer voltar a jogar. Sim. Enfim, é... cara, já tá dando 1h40 praticamente, nem parece. Nem Parece que a gente tá parece. falando aqui há 10 minutos, porque, pô, papo da hora, a gente trocou uma ideia maneira. E o seu canal hoje, vai ter alguma novidade? Pretende trazer algum conteúdo diferenciado, alguma novidade pra galera? O canal ele mantém ali a programação normal de vídeos ali diários, né? Tanto no 1 quanto 2. A gente tá terminando um evento que se chama Clash Royale Warm Up, que é uma live de competitivo, onde ela é o aquecimento da Clash Royale League, que é a principal competição do jogo, que tá de volta. No próximo mês já começa aí a próxima Clash Royale League, né? Que é a principal competição do game, que leva jogadores a menos plays, a profissionais, a ganhar um dinheiro bacana com isso. O primeiro lugar do ano passado ganhou 1.250.000 reais, né, lá na Finlândia, Caraca. nessa competição. Isso só o primeiro lugar, né? O segundo ganhou ali 600 e poucos mil. Então é uma competição gigantesca para o cenário como um todo, né? De jogos, né? É uma premiação realmente muito boa. E vem acontecendo já desde de 2017, 2018. Desde 2018 que existe essa competição. Ela tá de volta esse ano um pouquinho mais tarde, né? Ela geralmente começa ali no mês 3, né? No final do mês 2 pro mês 3. Vai começar agora ela novamente a partir do próximo mês, a partir de junho ela volta e a gente vai estar cobrindo essa competição. Então, o que há mais de novo realmente no meu conteúdo vai ser isso, né? A volta da Clash Royale League, além das competições também paralelas que voltaram, porque a Clash Royale League ela puxa muito das outras competições ali em relação a calendário. Então, a gente vai ter mais lives que eu tava durante esse ano 2025, a gente não fez tantas lives, então vai ter mais lives no canal também, mais conteúdo voltado aí Uhum. para a área do competitivo como um todo também. Acho que essa é a grande novidade, assim, para anunciar por agora. E, de repente, novos conteúdos aí pra frente, a depender tanto da Supercell, a depender de mim também, né, nesses projetos que eu falei que eu pretendo tentar e me arriscar mais no futuro, que eu acho que tá bem próximo disso também. E pra gente fechar, manda um recado pra galera que te acompanha e também que sonha em viver de criação de conteúdo aí no YouTube e em modo geral nas redes sociais. Bom, primeiro agradecer o Macedo aí pelo convite, né? Sempre pronto, trocar ideia, compartilhar um pouco aí da vivência, né? Para quem tá assistindo até agora, porque realmente gosta bastante do Macedo, ou de mim, ou dos dois, ou gostou bastante da conversa e sequer me conhece, enfim. Obrigado por vocês ter vindo até aqui, tá ouvindo isso. E é muito importante também o apoio de vocês sempre, sempre que esse conteúdo tenha, principalmente ao Macedo, para ele trazer outras pessoas que compartilhem mais vivência e de repente some com o que você pensa de vida hoje, de repente pode ser bastante útil para você que está assistindo. No geral, quem tem muita vontade de viver disso, ou nem sabe se poderia ter a possibilidade de viver disso ou não, acho que se você foca nisso, você objetiva isso, acho que é uma questão de perseverança também. Eu ouço isso bastante, mas é, a constância ela vence do talento, né? Principalmente quando se trata de YouTube. Ouvi isso de uma pessoa que me inspira muito também, que eu inspiro muito, que é o Bruno Playhard, né? Ele fala isso, então é uma parada que eu também olho para isso com uma observação bem interessante, né? Então, cara, pra quem tá começando, se tá assistindo, você criou um canal agora, tá ruim, não tá dando certo e tal, é perseverança mesmo. E o principal pra mim, isso foi uma das paradas que eu lembro de ter conversado bastante com o Macedo sobre isso, né? Quando ele também me perguntou antes de fato pegar um rumo aí e fazer esse sucesso que ele tá fazendo no Squad Bus, que
é tão importante você aprender e entender aquilo que você está fazendo, quanto fazer de fato, né? Então, se você vai criar conteúdo, eu acho que é muito importante você saber tudo sobre o que você está criando, saber como funciona a plataforma que você está criando, saber como você cresce na plataforma que você está criando e, principalmente, saber por que não está dando certo. Porque quando você sabe por que não está dando certo, você passa a saber também o que você precisa fazer para que isso se resolva, né? Para você consertar isso que não tá legal. Então eu acho que é aquilo. Eu sempre ouvi das gerações passadas também que para ser alguém você precisa estudar. E aí, quando eu criei o canal e passei a viver dele, no início, né, aquele sentimento da folha, eu pensava assim, caraca, imagina se eu estudasse. Caraca, imagina se eu estudasse, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Mas eu poderia estar muito melhor em outro cenário também, né? Em Sim, sim. outras coisas poderia ter dado muito certo caso eu estudasse, caso eu quisesse isso. Mas aí eu parando pra pensar, depois de muito tempo, eu falei, cara, eu passei 7 anos criando conteúdo, mas eu passei 7 anos estudando sobre criação de conteúdo, sobre YouTube principalmente, que é a minha principal plataforma que eu atuo. Então, no fim das coisas, estava certo. Para você dar certo na vida, você tem que estudar. E isso vale para criação Sim. de conteúdo também. Tu tem que estudar sobre thumbnails, você tem que estudar sobre títulos, sobre SEO do canal, você tem que estudar sobre tudo que envolve a criação de conteúdo. E no final você está estudando também. Então não é só gravar, pegar seu celular, botar aqui o vídeo para rodar, tá pronto, editar o vídeo, óbvio, né? Subir o vídeo pro YouTube, botar um título, botar uma thumb qualquer que você criou ali no Canva, pronto. Você faz isso durante 5 anos que vai dar certo. Não é assim. Você faz isso no início, porque o início é começar. Mas depois, mano, é melhorar. Então você primeiro começa, depois você melhora, tem até um meme pra isso, né? Conhecido. Mas de fato Aham. serve muito pra criação de conteúdo. Mas depois que começar, que é o principal objetivo, o seu objetivo tem que ser o melhor de mim, o melhor pro meu conteúdo, o melhor pro público que tá começando a me acompanhar. Então, é quase que um passo a passo, é quase que uma fórmula que serve pra qualquer pessoa, pra qualquer nicho. O YouTube ele tá aberto a qualquer tipo de conteúdo. Tem conteúdo de tudo quanto é tipo, não só de games, que é a área que a gente atua, mas pra qualquer área que seja. Existem pessoas que não falam e são gigantescas na plataforma. Existem pessoas que não aparecem na imagem por vergonha ou por algum outro motivo, que são gigantescas na plataforma. Existem pessoas que não aparecem e nem falam e são gigantescas na plataforma. Então, assim, é uma questão de estudar, aplicar e perseverar, porque uma hora vai acabar acontecendo pra você, se é esse o seu objetivo. E acho que é isso, Macedão. É isso, galera. Que papo da hora. Papo muito maneiro aí com o Artubão. Bom, valeu demais por compartilhar tanto aqui com a gente, tanto da sua história, né? O começo ali da sua história, tanto o dia a dia, enfim. A galera pode encontrar ele aí no canal, eu vou deixar o link na descrição. Óbvio que você já conhece ele, né? Mas não custa nada. Link dele vai estar na descrição, o Instagram dele também. E é isso. Você já sabe, deixa aquele likezinho, se inscreva no canal e vamos aguardar aí os próximos episódios aí. Esse aqui é um quadro que vou começar a fazer aqui no canal, é um quadro novo. Tô testando, né, esse modo aqui no canal. Enfim, então é isso, galera. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo episódio. Fique com Deus e fui, mano. Quer dar um salve aí pra galera? Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Macedo. Abraço.